Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje, sem enrolação, pessoal, a gente vai aprender sobre Node.js, cara. Então você vai aprender essa tecnologia que está extremamente em alta no mercado, extremamente demandada pelo mercado e que vai possibilitar que você faça aplicações incríveis e muito complexas usando ela, beleza? Mas antes, vamos fazer aquele compromisso de sempre aqui, cara. Fica até o final desse curso aqui que vai agregar muito valor para você, eu tenho certeza. E aí, se você realmente gostar, você deixa um joinha aí, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui para você. De verdade, isso é o que me dá força para levantar cedo e gravar esse tipo de vídeo aqui para você, tá bom? Então vamos lá de uma vez por todas, primeiro para os slides, pra gente começar pela parte teórica do Node e depois a gente vai pro código. Então bora lá. Vamos começar então pelos requisitos que você precisa para fazer esse curso aqui, coisa que você precisa saber para continuar fazendo esse curso aqui. O primeiro, você precisa saber os fundamentos do JavaScript, então objetos, arrays, condicionais, tudo que eu ensino no meu curso gratuito sobre JavaScript. Então vou deixar aqui no card, caso você não saiba, cara, assiste lá, porque a gente vai usar JavaScript aqui no Node, ok? Então você precisa saber esses fundamentos. E mais uma vez, tá no meu curso gratuito, eu deixei aqui no card para você assistir. E lá você também vai aprender sobre JSON, que é outra coisa essencial que a gente vai usar bastante aqui neste curso. E a última coisa, mas não menos importante, que não é obrigatório, tá? Você saber sobre HTTP, coisas como status code, headers, mas isso aqui, se você não saber, fica tranquilo que eu vou explicar para você aqui também, beleza? Então você precisa saber essas três coisinhas aqui e também coisas como promises no JavaScript, mas como eu falei, é igual o HTTP, tá? Se você não souber promises, por exemplo, tudo bem, segue comigo, pode ficar um pouquinho confuso para você, mas eu vou me esforçar para explicar da melhor forma, beleza? Vamos lá então, começando pelo o que é o Node.js, cara? Node.js, né, também conhecido como Node, Node.js, é tudo a mesma coisa, tá? Quando alguém fala Node.js, Node é a mesma coisa, ok? Então, o que ele é em sua essência? Ele é um ambiente que permite a execução de código JavaScript fora de um navegador. Como assim fora de um navegador, Felipe? Porque antes da existência do Node, você só conseguia executar código JavaScript dentro de um navegador de internet. Por quê? Porque todos os navegadores possuem um motor JavaScript por padrão. E o Google Chrome, ele possui um motor chamado V8, que é o mesmo que o Google Chrome usa, tá? Que o Node, perdão, usa. Então, esse V8 é responsável por processar o código JavaScript, por transformar esse código JavaScript em código de máquina e aí sim, executar esse código propriamente dito, né? Porque essa V8 faz justamente isso, tá, pessoal? Ela pega o código JavaScript, converte em código de máquina, código que um computador entende, e aí retorna esse código, o resultado desse código pra gente, beleza? Então o Node, ele processa o código, eu quero que você entenda isso aqui, tá bom? O Node, ele processa o código da mesma forma que o Google Chrome, que é o navegador mais popular, que é o navegador que tem mais presença no mercado, processa, tá bom? E o Node, ele é utilizado para construir APIs, então ele é utilizado para construir backends. Então você pode fazer, por exemplo, uma API que faça um CRUD de usuários. CRUD é quando uma aplicação ela tem as operações de create, read, update e delete. Então você pode fazer, por exemplo, um Node que faça criação, deleção, atualização e leitura de usuários. Aí você pode, por exemplo, retornar esses usuários em formato JSON e aí consumir esses usuários, essa API, em um front-end posteriormente, tá bom? Então, isso é o que é o Node, né? O que é o Node em sua essência, eu quero que você entenda esses três pontos aqui, que ele é uma ferramenta que permite que você execute código JavaScript fora de um navegador. Ele utiliza o mesmo motor que o Google Chrome utiliza para processar esse código e, consequentemente, ele pode ser usado para construir APIs, para construir servidores. E como o Node funciona internamente? Você entendeu o que é o Node, mas como que ele funciona dentro dele ali? Vamos lá, o Node, galera, ele possui apenas um núcleo para realizar as suas operações, então ele é single threaded, tá? Entretanto, ele suporta várias operações simultâneas, então você vai ouvir essa palavrinha quando alguém se refere a Node, que é o quê? Que o Node, ele é non-blocking, apesar de ele ser single threaded. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo, mas ele consegue fazer várias operações simultâneas apenas com este único núcleo. E eu vou mostrar para vocês agora como que funcionaria, por exemplo, uma requisição de um front-end para um back-end feito em Node, como que ele conseguiria lidar com várias requisições ao mesmo tempo. Então vamos lá, preparei uns desenhos aqui. Eu sou um ótimo programador, tá, pessoal, mas eu não sou muito bom no PowerPoint, então não ficou muito bonito aqui, mas eu prometo que vai ajudar vocês a entender como que o Node funciona, tá? Então vamos imaginar que a gente tem três agentes aqui, tá? A gente tem a cozinha,
um restaurante, ok? Pensa que nisso aqui é um restaurante. A gente tem a cozinha, que pensa que é o motor que processa o código JavaScript dentro do Node, ok? E a gente tem duas mesas, que são dois front-ends, dois clients ali pedindo, fazendo uma requisição para o Node, tá? E o Node é esse carinha aqui, que tá feliz aqui, tá bom? É essa carinha aqui. Então, deixa eu pegar meu apontador a laser aqui, só para ficar mais fácil. Essa cozinha aqui é o JavaScript Engine, é o V8 que processa o código JavaScript. Esse aqui é o Node e esses aqui são dois front-ends, tá? Aí vamos supor que o Node, ele tá de boaça lá, cara. Tá vivendo a vida dele de boa. E aí chegou uma mesa, chegou um cliente e falou, cara, Node, me ajuda aqui. Ele, por exemplo, pediu uma lista de usuários. Vamos aqui, levando o exemplo aqui do restaurante, vamos supor que essa mesa falou, cara, eu quero uma carne. O Node foi lá nessa mesa e falou, beleza, você quer uma carne? Fechou. Eu vou pedir lá pra cozinha fazer. Então, ele vai lá pra cozinha, tá? Mas, ao mesmo tempo que ele tá lá na cozinha, ele não fica lá, galera, esperando que esse prato fique pronto para ele seguir a vida dele. E, coincidentemente, enquanto ele tava lá na cozinha, vamos lá, ele foi na mesa 1, tá? Essa mesa 1 pediu uma carne, por exemplo, ele foi na cozinha e falou, ó, a mesa 1 quer uma carne, mas ele não vai ficar lá esperando essa carne ficar pronta. E aí, neste exato momento, a mesa 2 fez outra requisição. Então, ele foi lá, enquanto a carne estava sendo preparada, enquanto a requisição da primeira mesa estava sendo processada, ele foi para a próxima, para a mesa 2. E aí a mesa 2 pediu, por exemplo, um macarrão. E aí o Node falou, beleza, você pediu um macarrão, vou lá na cozinha e falar para ela que a mesa 2 pediu um macarrão. Aí quando ele chegou lá, nessa cozinha, galera, essa cozinha falou, beleza, eu vou fazer esse pedido aí da mesa 2, mas cara, o pedido aqui da mesa 1 já tá pronto, vai lá, por favor, entregar para ela. Então ele pega esse pedido e vai lá para a mesa 1 entregar. E aí ele segue o mesmo fluxo, cara. Enquanto ele entregou o pedido da mesa 1, o pedido da mesa 2 está sendo processado. Então quando ele voltar lá na cozinha, a cozinha vai falar, cara, agora o pedido aqui da mesa 2, o macarrão tá pronto. Então ele vai lá, pega esse macarrão e leva para a mesa 2. E por que que eu dei esse exemplo aqui, galera? Eu tenho certeza que vocês entenderam, tá? Se vocês não entenderam, volta aqui, essa parte é bem importante, porque a gente entende como que o Node ele é uma parada muito performática, ele é uma parada muito rápida, mesmo tendo apenas um núcleo, tá? A gente viu perfeitamente que, apesar de ele ter um núcleo, quando ele recebe uma requisição, ele não fica esperando essa requisição ser concluída para ele pegar a próxima. Então, por exemplo, aqui mais uma vez, quando ele veio aqui na mesa 1 e a mesa 1 pediu uma carne, ele não precisou esperar essa carne ficar pronta para ele atender o próximo cliente. Então, pensa que a gente tem, sei lá, 10 pessoas fazendo uma requisição GET, por exemplo, do tipo GET, pedindo, pensa que a gente tem 10 pessoas pedindo uma lista de usuários para o Node ao mesmo tempo. Ele vai usar essa mesma mecânica aqui para esses 10 usuários. Ele não vai ficar travado em nenhum momento esperando que essa lista seja processada para aí sim ele atender a próxima requisição. Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, apesar de ele ter apenas um núcleo. Por isso que ele é chamado de single-threaded, mas non-blocking, porque apesar de ele ter um núcleo, ele nunca vai ficar travado em uma requisição esperando que ela seja processada para atender a próxima. Show de bola, a gente entendeu como que o Node funciona internamente, por que que ele é chamado de non-blocking, mas quais são as vantagens de utilizar ele? Por que que você está investindo seu precioso tempo aqui para aprender o Node.js? Primeiro que ele tem um ótimo uso de memória, tá? Então ele tem um baixo custo, cara, porque como ele tem apenas um núcleo, ele usa pouca memória por padrão. E como ele usa pouca memória, você, para hospedar ele, para colocar ele online, para colocar um servidor com Node.js online, você não precisa pagar muito caro por uma máquina que tenha uma quantidade grande de memória. Então, isso é um ponto muito positivo do Node.js. Outro ponto é a harmonia que ele tem com o front-end. Por quê? Porque ambos utilizam JavaScript. Então, um time que sabe apenas JavaScript consegue trabalhar tanto com Node quanto, por exemplo, React.js, que a gente também tem curso aqui no canal. E a harmonia entre esses dois agentes será muito grande porque ambos utilizam a mesma linguagem. Então, a curva de aprendizado para o time, para usar ambas as ferramentas, não vai ser tão grande assim, porque o que eles sabem de JavaScript no React, por exemplo, eles vão conseguir aplicar perfeitamente no Node. E tudo isso faz com que o Node ele seja muito rápido, simples e escalável. A gente vai ver que, cara, o Node é tranquilo para você aprender, tá? Não é algo de 7 cabeças, é algo que você vai pegar aí, eu vou te ajudar a pegar esse cara e dominar ele, beleza? E a outra coisa que, obviamente, é muito importante, ele é extremamente forte no mercado. Cara, dá uma procurada aí por Node no LinkedIn para você ver o tanto de vaga que tem para essa ferramenta, tá, cara? É sensacional. Então, é uma tecnologia que tem uma presença muito forte no mercado, então que vale muito a pena você aprender. Então,
fica tranquilo nesse quesito que o Node ele tá cheio de oportunidade no mercado, ainda mais se você for bom. Agora vamos começar mergulhando um pouco mais em termos técnicos no Node, em coisas mais técnicas do Node, beleza? A gente aprendeu o conceito, a gente aprendeu o que ele é, vantagens, como que ele funciona. Agora vamos começar a conhecer mais sobre aspectos mais técnicos sobre ele. E a primeira coisa são os módulos, tá? A gente pode criar os nossos próprios módulos, fica tranquilo que você já vai entender o que são módulos, tá? Nossos arquivos é importá-los. Basicamente, resumindo aqui, sempre que a gente cria um arquivo no Node, esse arquivo é um módulo e a gente pode importar o arquivo A, por exemplo, dentro do arquivo B e usar esse arquivo A dentro do arquivo B e vice-versa, tá? E o Node.js, ele já vem com módulos pré-instalados. Então, por exemplo, ele vem com módulos que escrevem, que criam, que deletam, que atualizam arquivos no sistema operacional. Ele vem com módulos que permitem que a gente crie servidores web. Então, a gente deu exemplo ali de uma API, de um back-end. Então, ele vem com um módulo chamado HTTP, que faz essa criação de servidores, tá? Então tem vários módulos aí pré-instalados que já vem com o Node. E para importar um módulo, a gente usa uma sintaxe chamada CommonJS, que é essa sintaxe aqui, ó, que a gente usa do require. Então, se a gente quer importar o módulo path, por exemplo, que é um módulo padrão, que já vem pré-instalado com o Node, a gente usa essa sintaxe aqui do path, tá? Esse cara aqui. Então aí o módulo path fica dentro dessa variável aqui, a gente pode utilizar essa variável aqui para utilizar esse módulo path, obviamente. E a gente consegue também, como eu falei, importar arquivos, né? Então todo o arquivo que a gente faz, a gente consegue transformar ele no módulo e aí consequentemente importar ele em outros arquivos e usar tudo que a gente fez dentro dele em outros arquivos. E ainda sobre módulos, tem uma coisinha, cara, que é um dos grandes responsáveis pela grande popularidade do Node, por ele ser tão bom assim, tá? Que é o NPM. O NPM permite que a gente instale módulos de terceiros. Então a gente viu que nós temos dois tipos, até agora a gente viu dois tipos de módulos, os que nós criamos e os que vêm pré-instalados com o Node. E agora tem um terceiro tipo, que são módulos de terceiros. Então módulos que outras pessoas fizeram e que a gente pode instalar esses módulos e usar nos nossos projetos. Esses módulos, quando instalados, eles são armazenados em uma pasta chamada Node Modules. Então essa pasta aqui vai conter todos os módulos de terceiros que a gente instalou na nossa aplicação. E um arquivo chamado package.json lista todos esses módulos que a gente instalou pelo NPM. É como se fosse um contrato que fala, cara, essa aplicação aqui tem todos esses módulos instalados pelo NPM, então todos esses módulos aqui de terceiros instalados. E esse NPM, ele tem alguns comandinhos aqui, tá? Primeira coisa, esse npm init é bem importante porque sem ele a gente não consegue instalar nenhum módulo de terceiro, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz no projeto é dar esse npm init aqui para ele criar o package.json, que é esse arquivo que vai listar todos os módulos que a gente instalar pelo npm. E aí, aqui, ó, a gente consegue instalar um pacote usando esse comando aqui. Então, com esse comando npm install express, a gente instala o express e a gente instala ele localmente, ou seja, se você fizer esse comando aqui no seu projeto, você vai instalar o express apenas no seu projeto, ok? Se você quiser usar o express em outro projeto, você vai ter que instalar ele novamente, beleza? E aqui a gente instala um pacote globalmente, quando a gente usa esse tracinho G aqui, tá vendo? Então, neste caso, esse NodeMon, ele vai ser instalado na sua máquina e, consequentemente, a gente vai conseguir usar esse NodeMon em todos os nossos projetos. A gente não vai precisar ficar instalando ele em cada projeto que a gente quer utilizá-lo, tá? Então, galera, eu passei para vocês, é a base que eu preciso por enquanto, tá? Pra gente seguir esse curso. Então, cara, se ficou meio confuso, volta o slide, comenta aí, eu te ajudo. Mas é muito importante que você entenda tudo que eu expliquei até agora, porque, pelo menos, cara, não precisa entender 100%, mas pelo menos ter uma boa noção, porque isso aqui vai servir como base pra gente agora, que a gente vai para o código. Então, bora lá abrir o VS Code e começar a codar. Mas antes da gente começar a codar, obviamente, né, Felipão, a gente tem que instalar o Node e o Visual Studio Code também, tá? Então, vou deixar na descrição o link para você fazer download. O Visual Studio Code a gente vai usar para editar o nosso código, então faz download aqui para o seu sistema operacional, e o Node a gente precisa para executar código JavaScript dentro da nossa máquina, como a gente acabou de ver nos slides. Então vou deixar mais uma vez aqui o link para você baixar, e aqui vai ter duas opções de versões, tá? A LTS e a Current. Qual que é a diferença entre elas? A LTS, a gente consegue até ver aqui, ó, o número da versão. A LTS é uma versão menor, mas mais estável, é uma versão que já foi validada pela comunidade, que está mais testada, e a Current não, é uma versão mais beta, vamos dizer assim. Então é recomendável que a gente use a LTS, porque é uma versão mais estável, a gente não quer usar algo beta
nos nossos projetos, porque pode dar algum problema, concorda? Então baixa aqui, é bem tranquilo, é só dar next em tudo no instalador, ok? Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, deixa aí nos comentários que eu ajudo você, tá bom? Então agora vamos lá para o VS Code. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, galera, é algo que muita gente me pergunta, tá? Qual tema que eu uso aqui no meu VS Code? O tema é esse aqui, se a gente ver aqui nesse ícone, a gente consegue ver as extensões que a gente consegue instalar no VS Code. E aqui está o tema que eu uso, é esse Drácula, beleza? E vocês vão perceber que quando eu salvar o meu código, ele vai formatar automaticamente. Então vai colocar ponto e vírgula, vai colocar espaçamento. E para fazer isso, eu uso uma extensão chamada Prettier. Então se você quiser usar também, você baixa. Depois de você baixar, você vai ter que vir aqui em Settings novamente, procurar por Default Formatter, ok? Ou formatador padrão, se estiver em português. E aqui você vai escolher o Prettier. E aí depois você vai procurar por outra opção chamada Format on Save ou Formatar ao salvar em português. E você vai marcar. Aí você vai ficar exatamente com o mesmo comportamento que eu aqui no meu VS Code. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu ensino tudo o que você precisa saber para dominar o VS Code dentro de extensões como essa aqui, como Prettier, etc. E muito mais coisa. Eu vou deixar aqui no card caso você queira assistir depois, ok? Então vamos lá criar o nosso projeto Node. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente viu nos slides, é abrir aqui o terminal, apertei o Ctrl J para abrir o terminal, beleza? E galera, para certificar de que o Node está instalado corretamente, você vai digitar Node V, dessa forma. Provavelmente a sua versão vai ser diferente da minha e tudo bem, ok? Tudo bem, só precisa aparecer alguma versão, não faz muita diferença. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a pasta, né? Abrir alguma pasta aqui para a gente colocar o nosso projeto. Eu abri nessa aqui, curso Node.js Dicas para Devs. Você abre aí para abrir File, Open Folder, e aí você escolhe a pastinha que você fez. A gente vai dar um clear aqui para limpar e vamos digitar npm init, que vai inicializar o nosso projeto, vai permitir que a gente instale módulos de terceiros também. Então vamos dar um enter e ele vai fazer várias perguntas aqui para a gente, tá pessoal? A primeira, o nome do pacote, do projeto, eu vou deixar esse aqui mesmo. Se a gente apertar enter, ele vai colocar o padrão. Versão, podemos apertar enter também. Description, vou colocar curso de Node.js. Enter. Entry point, eu já vou explicar. Dá enter também. Teste, não vai ter. Git repository, não vai ter. Keywords, pode dar enter em tudo, tá pessoal? E aí a gente dá enter novamente e ele criou essa pastinha aqui pra gente, tá? Então tem todas as informações que a gente colocou aqui, tem nome, versão, etc. A gente não precisa se preocupar muito com isso. E tem esses scripts aqui que a gente já vai entender o que são, beleza? Mas por enquanto o nosso package.json tá pronto, ok? E galera, a gente vai criar aqui um repositório Git também, beleza? Então se você não sabe Git, cara, eu recomendo que você aprenda antes de seguir aqui aprendendo Node. Eu não coloquei requisito, não coloquei como requisito para esse curso porque realmente não é um requisito, mas eu recomendo muito que você aprenda, cara, porque para você gerenciar um projeto Node, você vai precisar de Git. Vai ser muito difícil você gerenciar um projeto Node, que vai ser um projeto naturalmente mais complexo, com muitos arquivos, sem Git. Vai ser extremamente difícil, tá? Então eu vou deixar aqui no card o meu curso gratuito sobre Git também. Tem menos de 1 hora, então você consegue ver rapidinho lá e voltar aqui. Vamos seguir então. Para criar um repositório, eu vou dar um git init. Tá? E aqui, galera, vamos criar o nosso primeiro módulo, tá? Então, eu vou criar aqui dois arquivinhos, um chamado index.js e um chamado person.js. E a gente vai importar esse person dentro do index, beleza? Então, vamos lá, aqui no person, a gente vai criar uma classe. Isso aqui é só para a gente ver os módulos funcionando na prática, ok? E essa classe vai receber um nome, tá? E aí eu vou colocar this.name igual a name. Então, basicamente, eu estou recebendo o nome, estou setando o nome aqui da person para esse nome que a gente está recebendo aqui no constructor, quando a classe será instanciada. E aqui eu vou criar um método chamado sayMyName, bem coisa básica aqui, tá, pessoal? Que vai retornar uma template string. Tudo isso eu ensino no meu curso de JavaScript, tá, galera? Se você está meio perdido, volta um pouquinho o vídeo que eu deixei no card lá para você ver, ou procura aqui no meu canal. E o que eu vou falar, my name is this.name. Show de bola, bem simples, mas só para a gente ver funcionando. E agora, galera, para a gente exportar esse cara aqui para usar no nosso index, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que digitar module.exports, e aqui a gente pode exportar ou uma variável só, qualquer coisa, variável, classe, enfim, dessa forma, beleza? Ou a gente pode exportar um objeto com várias coisas dentro. Então, se a gente colocar um objeto assim, ó, a gente pode exportar person igual a person, tá? Que é a mesma coisa de fazer isso aqui. Ou a gente pode exportar dessa forma, person igual a person, tá? Eu vou exportar com person assim, normal, porque como é uma classe, né, é o ideal que a gente use o P maiúsculo para iniciar o nome dela.
Show de bola. Agora vamos voltar aqui no index e vamos importar esse cara. Como que a gente importa um módulo no Node? A gente viu lá que a gente usa uma sintaxe usando o require. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar const, e aqui por enquanto eu vou colocar person igual a require, e aqui a gente vai dar um ponto barra para acessar esse diretório aqui que esse arquivo index.js está localizado, e vamos pegar essa person, tá? E aqui como a gente está exportando um objeto, essa person aqui vai ser um objeto, então a gente vai fazer um destructuring para já pegar a person aqui dentro. E a gente viu também que a gente está formatando o código automaticamente com o Prettier, como eu mencionei para vocês. Mas, galera, esse aqui lembrando que é um objeto, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, main aqui, e aí eu digitar main ponto, ele até vai autocompletar aqui para mim com essa person. Ok? Então, isso aqui é um objeto, mas eu já vou fazer o destructuring aqui desse cara para ficar mais tranquilo. Beleza. Agora vamos criar uma variável chamada person, e aqui vamos new person. E aqui eu vou passar o name, vou colocar Felipe, por exemplo, tá? E aqui eu vou dar um console.log no person.sayMyName, ok? E agora, para executar um arquivo Node, galera, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no terminal, a gente vai digitar Node e o nome do arquivo que a gente quer executar. Nesse caso, a gente vai executar o index.js, que está dentro desse diretório aqui. Então, a gente só precisa escrever isso aqui de fato. Vamos dar um enter então, e olha que legal, cara, my name is Felipe. Então olha como a gente consegue criar um arquivo aqui, importar ele aqui, isso é bem bacana, cara, isso é um ponto muito positivo aí do Node. E galera, tem um probleminha aqui já que eu quero resolver, mostrando uma biblioteca de terceiro. Quando eu falo biblioteca, eu estou me referindo a módulo de terceiro, tá? Que é o seguinte, se a gente fizer uma modificação aqui, então tipo, mudar aqui para my name is Felipe, sei lá, de hello, mudar para hello aqui, exemplo, tá? Tipo, my name is this.name. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai ter que salvar, mais uma vez, node index.js. A gente vai ter que ficar toda hora reinicializando manualmente o servidor. E a gente pode resolver isso usando uma biblioteca muito famosa que a gente viu nos slides lá, chamada Nodemon. Que essa biblioteca ela vai fazer com que o nosso servidor seja reiniciado automaticamente sempre que a gente fizer alguma modificação em algum arquivo. Então vamos lá instalar o nosso primeiro módulo. Então vamos dar um clear aqui no console. E se você tiver no Windows, tá pessoal, para limpar o console, você vai digitar cls. Vamos lá então, npm install nodemon. E aqui galera, é o seguinte, a gente tem duas opções aqui para instalar o nodemon. Três opções na verdade. A primeira é instalar ele localmente, apenas para esse projeto aqui, tá? A segunda é instalar ele globalmente, que aí a gente vai conseguir utilizar ele para todos os projetos. E como que eu sei que uma dependência deve ser instalada globalmente? Cara, se for algo que você vai ter certeza que você vai usar na grande maioria dos seus projetos, vale a pena você instalar globalmente. O Nodemon é algo assim, você vai, normalmente, cara, em todos os projetos você vai querer ter esse comportamento de, pô, eu fiz uma modificação, já quero reinicializar o servidor. Então, ele é um bom exemplo disso. Mas tem outro exemplo aqui, galera, que é instalar como dependência de desenvolvimento. Como assim? O Nodemon, pessoal, pensa que isso aqui a gente vai, no futuro, colocar em produção. Então, a gente vai colocar online para pessoas utilizarem. Quando a nossa aplicação estiver online, a gente não vai precisar ter esse comportamento de sempre que a gente modificar um arquivo, o nosso servidor ser reinicializado. Porque, cara, a gente não vai modificar um arquivo de um projeto que está online, concorda? Então, esse tipo de dependência que a gente só vai usar, dependência, quando eu digo, pessoal, me refiro aos módulos, tá? Os módulos que a gente instala se tornam uma dependência do nosso projeto. Então, esse tipo de módulo que a gente só vai usar para desenvolvimento, o Nodemon, por exemplo, como eu falei, a gente só vai usar aqui enquanto a gente está desenvolvendo. Quando a gente fazer o deploy, colocar em produção, colocar online, enfim, como você quiser chamar, quando a gente colocar esse cara online, a gente não vai precisar do Nodemon. Então, para instalar esse tipo de dependência, a gente pode usar uma flagzinha chamada savedev, que aí, vou dar o enter aqui, pessoal, só para a gente ver. Então, ele vai demorar um pouquinho, tá, pessoal, dependendo aqui do tamanho do Nodemon e também da sua internet, beleza? Instalou aqui, fechou, show de bola. E agora, se a gente vier aqui no package.json, a gente vê ó, que a gente tem um campinho chamado dev dependencies. O que isso quer dizer? Que esses aqui são módulos que a gente só vai usar para desenvolvimento, tá? Então, mais uma vez, cara, se você tem um módulo que você só vai usar enquanto você está desenvolvendo a aplicação, instale ele como dev dependency. O Nodemon é um exemplo disso, ok? E a gente viu também que duas coisinhas novas foram geradas, né? Esse Node Modules, que é um arquivo enorme que contém todas as nossas dependências, todos os nossos módulos. E Felipe, por que, cara, que tem tanta coisa aqui, sendo que eu só instalei o Nodemon? Porque tudo isso aqui é dependente do Nodemon. O Nodemon precisa de tudo isso aqui para funcionar, por isso que ele instalou automaticamente
todos esses módulos aqui. E eu já vou adiantar para vocês, galera, a gente nunca vai subir esse Node Modules pro Git. Então a gente vai criar um git ignore aqui, mais uma vez eu ensinei isso no meu curso de GitHub, beleza? Então vou criar um .git ignore e aqui eu vou colocar o Node Modules. Por quê? Porque esse Node Modules, ele vai ser enorme, galera. É uma pasta que vai ser absurdamente grande conforme o nosso projeto for crescendo. Então a gente não quer colocar esse cara no Git. E sempre que a gente tiver um package.json, se a gente deletar esse Node Modules, por exemplo, e a gente der um npm install, o Node ele vai instalar tudo que está listado aqui como dependência tanto de desenvolvimento quanto dependência normal aqui pra gente, tá? Então, cara, esse Node Modules pode, por exemplo, a gente pode apagar esse cara, que se a gente der um npm install, ele vai gerar esse cara novamente. Então, o ideal é que a gente suba pro Git apenas o package.json, beleza? Não suba o Node Modules. E aí, quando alguém clonar o nosso repositório, essa pessoa dá um npm install para instalar todos os módulos necessários, ok? Então, esse é o fluxo que a gente segue em um projeto Node. E outra coisa aqui que a gente criou, que a gente, na verdade, que foi gerado automaticamente pra gente, foi esse package lock. Esse package lock é basicamente um arquivo que lista as versões dos nossos pacotes, dos nossos módulos, tá vendo aqui, ó? Então é um arquivo que também é importante para se certificar de que todo mundo no time, por exemplo, vamos supor que mais de uma pessoa trabalha nesse arquivo aqui, nesse projeto, perdão. Esse package.lock vai se vai se certificar de que todo mundo está usando as mesmas versões de todos os módulos, beleza? Então é um arquivo muito importante aí, que é gerado automaticamente quando a gente dá um npm install ou quando a gente instala algum módulo de terceiro pelo npm. Agora que a gente aprendeu essa parte fundamental do Node, que é essa parte de módulos, a gente aprendeu que a gente pode criar os nossos próprios módulos e importar eles, a gente aprendeu que a gente pode também instalar módulos de terceiros, como a gente fez com o NodeMon, e que a gente também pode importar módulos nativos do Node. Eu quero mergulhar um pouco nesse último tópico, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns módulos nativos que a gente usa bastante no Node, que são muito úteis, mas para servir de referência para vocês, tá? E logo em seguida a gente vai começar a criar o nosso servidor web, a nossa API, usando o módulo HTTP do Node, ok? Então agora a gente vai aprender sobre dois módulos, o PEF e o FS, mais para ficar de referência para vocês mesmos, porque são, na minha opinião, um dos módulos mais úteis aí, que já vem pré-instalados com o Node. Mas antes, galera, eu quero mostrar para vocês esses scripts aqui. O que são esses scripts? São basicamente comandos que a gente pode executar, ok? Dentro aqui do Node. Por exemplo, em vez de a gente ficar... e a gente nem usou o NodeMon, né, pessoal? A gente instalou o NodeMon e nem usou, cara. Então vamos usar o NodeMon aqui, ó. Para usar ele, inclusive, a gente tem que usar esse script. Então casa com o que eu vou explicar agora. Por exemplo, se a gente quiser executar o NodeMon, tá? A gente pode ou rodar aqui um npm run, ok? Que esse cara vai rodar um script NodeMon index.js, tá? Na verdade, a gente não pode fazer isso, cara. Isso aqui a gente poderia fazer se a gente instalasse ele globalmente. A gente poderia escrever NodeMon index.js. Nesse caso, a gente precisa criar um script, que é basicamente um comando, ok? Então, a gente vai criar um script chamado start dev, tá? Porque a gente vai usar esse cara para iniciar nossa aplicação em desenvolvimento, beleza? E aqui, cara, a gente vai dar basicamente um NodeMon index.js, beleza? Então, vamos salvar. E agora, para rodar um script, eu apertei Ctrl C, tá? Clear. E agora, para rodar um script, a gente vai dar o npm run e aqui o nome do script. Então, start dev. E aqui a gente vai colocar start dev. E aí ele rodou o NodeMon aqui pra gente, olha que legal, já executou o arquivo aqui pra gente, o hello, my name is Felipe. Se a gente voltar aqui no index, no person, e mudar essa mensagem aqui pra my name is this.name, ele vai reiniciar aqui o servidor, cara, olha que legal, eu já mostrar o nosso arquivo, já executar o nosso arquivo com as mudanças, tá? Então, para isso que a gente usa o NodeMon e assim que a gente usa os scripts aqui no nosso projeto. Agora, vamos lá, pessoal, começar a ver sobre o módulo PEF, que é um módulo que a gente usa para manipular, para trabalhar com diretórios de arquivos. Então, bora lá. Vamos, então, criar um arquivo aqui chamado... vou colocar aqui, galera, vamos criar uma pasta, porque esse aqui vai servir de referência para a gente, tá? Então, eu vou criar uma pasta chamada modules. E aqui eu vou criar um arquivo chamado pef.js, ok? Que é o módulo que a gente vai dar uma olhadinha agora. E mais uma vez vai servir bastante de referência para vocês, ok? Vamos lá então importar o pef. Para fazer isso a gente vai colocar um pef, require pef. E como é um módulo que já vem no Node, a gente não precisa instalar ele. Ele já vem aqui para a gente utilizar. Agora, a primeira coisa que a gente pode fazer, galera, é pegar o nome base do arquivo que a gente está trabalhando agora. Como assim? Vou apertar Ctrl/ para criar um comentário. E vou escrever base name, tá? Que é o que a gente vai pegar agora usando o pef. E aí vamos dar um console.log
e a gente vai digitar o seguinte, path.basename. E no Node, galera, a gente tem acesso a algumas variáveis globais. Como assim? A gente consegue acessar uma variável chamada underline filename, que é o nome do arquivo que a gente está executando agora. Então, é esse nome aqui do path, tá? Vamos salvar aqui e a gente vai precisar importar esse path aqui dentro do index.js, tá, galera? Para ele funcionar. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu vou tirar esse console.log para ficar fora daqui. E se a gente quiser importar um arquivo, galera, só para ele ser executado, como que a gente faz? A gente basicamente vai colocar apenas um require. Então, vou colocar require.modules/path. Vou salvar e agora sim, esse path ele está sendo executado. Então aqui a gente vê path.js, que é o nome desse arquivo aqui, tá? Então basicamente a gente consegue ver apenas o nome do arquivo com esse base name. Então eu vou colocar aqui apenas o nome do arquivo atual, tá bom? Vou apertar Ctrl+ novamente e o próximo método ele vai pegar o nome do diretório atual, ok? Então eu vou colocar diretório, nome do diretório atual, beleza? E aqui a gente vai dar um console.log e eu vou digitar path.dirname e aqui pegar o file name. Então esse cara ele vai pegar o diretório em que esse arquivo está localizado. Então vou salvar e a gente viu aqui, ó, que o diretório é esse aqui, beleza? Então tá certinho aqui, cara, olha que legal, /modules, e aqui tá o nosso arquivo que a gente está trabalhando atualmente. Agora outro método muito útil é o path.extname, que com ele a gente consegue pegar a extensão do arquivo. Então, mais uma vez, comentei aqui com Ctrl+, beleza? Eu vou criar aqui um comentário chamado extensão do arquivo, beleza? E aqui eu vou dar um console.log e eu vou colocar path.extname e aqui o file name. Vamos salvar e aqui a gente vê, ó, .js, cara. Então, olha como esse módulo é poderoso, cara. A gente consegue manipular, a gente consegue trabalhar muito bem aí com diretórios, com arquivos. Agora, outra possibilidade aqui, a gente pode criar um objeto path. Por exemplo, vou dar um console.log aqui e aqui eu vou digitar path.parse e aí a gente vai colocar o file name. Ele vai criar um objeto path com várias informações sobre o nosso arquivo atual, que é esse path.js. Lembrando que esse file name armazena o nosso arquivo atual, beleza? Vou salvar e aqui a gente vê, ó, que tem o root, que tem o diretório, que tem o base, que é o nome básico dele, né? O nome base, perdão, que é basicamente esse base name aqui. Tem a extensão e tem o nome do arquivo sem a extensão também, beleza? Então, cara, esse path é bem útil. E o último aqui, mais ou menos importante que eu quero mostrar para vocês, é esse, é o path.join, que permite que a gente junte vários caminhos de arquivos. Como assim? Vou colocar aqui juntar caminhos de arquivos, beleza? E aqui vamos supor que a gente quer adicionar nesse modules aqui, cara, dois caminhos. Como que a gente faz isso? Ó, vamos lá, vai ficar mais claro para você. Ó. Vou dar um console.log path.join. Esse é o nome do método, beleza? E aqui a gente tem acesso a outra variável global no Node, galera, que é uma chamada dirname, que basicamente vai pegar o nome do diretório atual, tá? Então, vou dar um console.log, vou comentar aqui, vou dar um console.log no dirname só pra gente ver como que ele se parece. E ó, ele é assim, ok? Então, esse path.join, a gente vai pegar o dirname, então pegar a partir desse modules aqui e adicionar mais alguma coisa depois dele. Então, vou colocar uma vírgula e eu vou colocar, por exemplo, teste. Vou salvar e olha que legal, ó, ele adicionou o /teste aqui no modules. A gente também pode adicionar algum arquivo. Então, colocar uma vírgula de novo, quanto mais vírgulas a gente colocar aqui, quanto mais parâmetros, né, a gente colocar aqui, mais diretórios serão adicionados ao dirname. Então a gente pode colocar até um teste.html, salvar e ele vai adicionar aqui no nosso path também. Então é bem bacana, cara, esse path é bem útil. Mais uma vez, esse arquivo vai ficar de referência para a gente, quando a gente precisar usar o path, a gente ter uma boa referência aqui dos métodos que a gente pode utilizar e dos propósitos, né, que cada método tem. Agora vamos aprender sobre um módulo chamado fs, que a gente vai usar ele junto com esse path aqui para manipular arquivos, então para criar arquivo, para ler arquivo, para renomear arquivo. Então é outro módulo bem útil, bem bacana que a gente vai aprender agora, tá? Então vamos aqui primeiro no index.js comentar esse require aqui para a gente não ficar vendo esses console.logs aqui. Então vou apertar Ctrl+, vou salvar, beleza? Vou apertar um Ctrl+Shift+P e eu vou clear no terminal ali. Show de bola. Agora vamos criar outro arquivo aqui chamado fs.js. Como eu falei, com esse cara aqui a gente vai conseguir manipular o sistema de arquivos, tá? Então, vou importar ele aqui, const fs require fs. E aqui eu vou colocar const path require path, porque a gente vai usar também o path em conjunto aqui com ele. E a primeira coisa que a gente consegue fazer, galera, é criar uma pasta, tá? Então, vou apertar Ctrl+ aqui, criar uma pasta, beleza? E para criar uma pasta, a gente vai usar um método do fs chamado makedir.
E esse makedir vai receber um path, tá vendo? Então a gente precisa usar o path.join, por exemplo, para falar, ó, eu quero que você crie essa pasta aqui. Então, vamos supor que a gente quer criar uma pasta chamada teste aqui dentro do modules. Como que a gente faz isso? A gente vai primeiro dar um path.join, tá? E aí a gente vai juntar o nosso diretório atual com a pasta que a gente quer criar. Então aqui eu vou colocar dirname, vírgula, teste, ok? No caso, barra teste. E aí ele vai pegar o nosso diretório atual, que é esse modules aqui, né? Baseando-se no arquivo que está executando essa linha de código, e vai colocar dentro dele uma pasta chamada teste. E aí o makedir vai ver que não existe essa pasta lá, e ele vai criar essa pasta pra gente, beleza? E essa função, esse makedir, recebe dois parâmetros. O primeiro é um objeto com options, que a gente vai passar vazio, tá? E o último é um callback. E esse callback, galera, na verdade, eu acho que é aqui, cara. Vamos ver. Acho que o callback é aqui. Acho que não tem a opção de objeto de option. Mas enfim, esse callback ele vai acontecer depois que a criação dessa pasta for realizada, porque esse método ele é assíncrono, tá? Se você não sabe o que é método assíncrono, promises, eu vou deixar na descrição um link com como de ebooks meu que eu ensino tudo sobre esse assunto, beleza? Mas se você não sabe, não consegue ver esse como de ebooks agora, fica tranquilo, pode seguir comigo que eu vou explicar para você, tá? Esse callback aqui, ele vai ser executado quando essa criação for realizada, como eu falei. Por quê? Porque esse makedir, ele não vai ser instantâneo, tá? Então, essa função aqui fala, ó, beleza, quando você fizer a criação, pode demorar um pouquinho, mas quando você fizer, eu quero que você me execute. E essa função vai receber um erro, tá? Então, a gente pode verificar aqui, ó, se tiver algum erro, a gente pode dar um console.log, colocar erro, e aqui colocar o error, beleza? Se não tiver um erro, a gente pode dar um return aqui, vamos dar um return, beleza? Para ele sair da função, né? Se chegar aqui, e aí ele não vai executar a linha de baixo. E aqui na linha de baixo a gente pode colocar console.log pasta criada com sucesso, ok? Vamos salvar, vai formatar para mim, beleza? Agora aqui no index, vamos dar um require no ./modules/fs. Vamos salvar. E aqui pasta criada com sucesso. E aí ele criou a pasta teste, cara. Olha que bacana. E, galera, se a gente salvar novamente, o NodeMon vai reinicializar pra gente. E a gente vai ter um erro. Por quê? Porque a pasta já existe. Então fica aí esse conhecimento, né, de que se você tentar criar uma pasta que já existe, ele vai dar erro aqui, ok? Vou comentar por enquanto para não ficar dando erro, tá bom? Mas ficou de referência aqui para vocês. E a próxima coisa que a gente pode fazer com o path, com o fs, perdão, é criar um arquivo, tá? Porque a gente criou uma pasta aqui, vamos supor que a gente quisesse criar um arquivo aqui dentro desse teste. Então vamos lá, Ctrl/ criar um arquivo, ok? E para criar um arquivo é bem parecido, tá? Com o makedir, a gente vai colocar fs.makefile, na verdade é writefile, tá? E aqui a gente vai passar um path.join, beleza? Mesmo esquema, tá, pessoal? A gente precisa passar, por meio do path, qual arquivo que a gente quer criar. Então, vamos supor que a gente quer criar dentro aqui do modules, uma pasta chamada teste. Então vou deletar essa aqui, tá? Então vamos supor que a gente quer criar uma pasta chamada teste e dentro dela a gente quer criar um arquivo chamado teste.html. Como que a gente faz isso? A gente pega aqui o dirname, beleza? Que vai ser, mais uma vez, esse modules aqui. E aí dentro desse dirname a gente quer colocar uma pasta chamada teste e dentro dessa pasta a gente quer colocar uma pasta, um arquivo chamado teste.html, tá? E aqui faltou a barrinha, beleza. E para mover o cursor assim, pessoal, eu tô segurando o Ctrl e apertando a seta, tá bom? Fechou. Agora, esse writefile, ele recebe como primeiro parâmetro um path, né, que a gente passou agora, e o segundo parâmetro, o conteúdo, ok? E galera, aqui, ó, a gente pode colocar, por exemplo, txt, pode colocar HTML, tá? Eu vou colocar txt, que vai ficar mais fácil pra gente visualizar. E aqui o conteúdo eu vou colocar hello node, tá? Beleza. Agora, como terceiro parâmetro, a gente vai passar o callback, assim como a gente fez aqui, né? A função que vai ser executada quando a escrita desse arquivo for finalizada. Então, eu vou passar aqui um callback, que vai receber um erro também, tá? Então, aqui a gente vai verificar. Se tiver algum erro, significa que algo deu errado. Então, eu vou dar um console.log, erro, e aqui eu vou colocar o error, e aqui eu vou dar um return. Beleza. Fechou. Agora, aqui vamos dar um fora do if, né? Vamos dar um console.log, arquivo criado com sucesso. Vamos salvar, vamos ver se ele vai criar. No such file or directory. Porque, galera, esse writefile, ele vai criar apenas o arquivo, tá? Então a gente precisa criar a pasta
antes de criar esse arquivo dentro dessa pasta, entendeu? Então, a gente precisa ter a teste aqui para ele criar o arquivo dentro da teste. Então, vamos descomentar isso aqui com Ctrl barra para ele criar a teste novamente. E aí, deu certo, cara. Então, ele criou a teste e dentro da teste ele criou a teste.txt. E se a gente abrir aqui, a gente tem o conteúdo que a gente definiu aqui, beleza? Então, cara, olha que bacana. A gente consegue manipular arquivos de uma forma muito tranquila usando o fs junto com o pef. Vou salvar aqui e vamos para o próximo comandinho, que é o de adicionar a um arquivo. Por quê, galera? Porque se a gente copiar esse cara aqui, tá? Vou copiar esse cara e vou colar. E a gente colocar Hello World aqui no segundo, ele vai sobrescrever esse aqui, tá? Então vamos salvar pra gente ver. Então se a gente voltar aqui no teste, ó, Hello World. Por quê? Porque o write_file, esse aqui, ele vai sobrescrever o que esse cara fez. Então esse cara escreveu Hello Node e esse cara aqui, ele vai escrever Hello World. Então ele vai substituir o write_file por padrão, ele substitui o conteúdo inteiro do arquivo, tá bom? Se esse arquivo já existir. A gente pode, ao invés de substituir por completo, adicionar conteúdo. Então, vamos supor que a gente quisesse, por exemplo, colocar Hello Node e aqui colocar Hello World também, sabe? Tipo, vamos supor que a gente quisesse deixar dessa forma. A gente pode fazer isso usando o método que eu vou explicar para vocês agora. Então, eu vou apagar aqui. E esse método, ele vai permitir adicionar a um arquivo. E o nome desse método é fs.appendFile. E ele é basicamente a mesma coisa desse aqui, tá, pessoal? Vai receber o path.join com o arquivo que a gente quer adicionar. Então, dirname, aqui eu vou colocar barra teste. E dentro tem o teste.txt, beleza? Vou dar um vírgula aqui, vai ser o conteúdo. Então, vou colocar hello world, por exemplo, tá? E aqui vai ser a função callback, que vai seguir aquele esquema. Então, se tiver algum erro, eu vou dar um log aqui no erro. Vou colocar o error. Apertar home aqui para vir para o começo, return, e aqui, se não tiver um erro, eu vou dar um console.log, arquivo modificado com sucesso. Vamos salvar, beleza, agora vamos ver aqui o teste, e olha que legal, a gente tem tanto o Hello Node quanto o Hello World, então a gente pode usar o write_file para criar um arquivo, ou para sobrescrever por completo um já existente, e o append_file para adicionar algum conteúdo a um arquivo. A gente também consegue ler um arquivo, tá? Fazer a leitura de um conteúdo de um arquivo, por exemplo. Então, vou dar um Ctrl barra aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui vai ficar de referência para vocês, tá? Eu tô passando todos esses métodos aqui para ficar de referência para vocês, caso no futuro vocês precisem consultar tanto o fs, né, quanto o pef que a gente usou aqui e que está usando aqui também, ok? Vamos lá, então. A gente consegue ler arquivos. Então, ler arquivo, ok? Para fazer isso, a gente vai usar fs.readFile. Beleza? E aqui a gente vai passar mais uma vez aquele esquema lá. A gente vai, por meio do path, falar qual arquivo que a gente quer ler. Então, vou colocar path.join, dirname, para pegar o nosso diretório atual. E vamos supor que a gente queira ler esse arquivo teste.txt. Então, vamos lá. Pasta teste. E dentro dessa pasta tem o teste.txt. Show de bola. E aqui, galera, como segundo parâmetro, a gente precisa passar qual sistema de caracteres que esse arquivo está utilizando, tá? Então, a gente precisa passar, cara, o TF8, ok? Como segundo parâmetro. E aí, depois dele, a gente vai passar a função callback como de costume, tá? E essa função não vai receber apenas o erro, ela vai receber o data também, que é o conteúdo do arquivo que a gente está lendo, beleza? Então, agora, vamos verificar se tem algum erro. Se tiver, vamos dar o nosso return padrão, console.log, erro, e aqui mostrar o error. E aqui embaixo a gente vai mostrar o data, ok? Vamos salvar então, e olha que legal, ele criou o arquivo, modificou, e aí ele deu o Hello Node aqui pra gente, cara. Olha aqui, bacana, Hello Node, Hello World. E galera, por que apareceu apenas Hello Node, tá? Isso aqui é importante. Porque como esse método aqui é assíncrono, a gente precisa colocar esse append_file aqui dentro do callback dele, cara. Tá? Esse append_file aqui, tá? Porque a gente quer adicionar no arquivo depois que ele já tiver escrito pela primeira vez, entendeu? Então, a gente vai colocar aqui, vai salvar. E aqui, peraí, aqui dentro, aqui, ó. Beleza? Agora, se a gente salvar, a gente vê que continua aqui, ó. O Hello Node, ele não tá, o RAID file, né, ele não tá pegando o conteúdo mais atualizado, porque a gente também precisa jogar ele aqui dentro, tá, galera? Já vou explicar mais detalhadamente para vocês, tá? Então, vou salvar e agora sim ele tá pegando o arquivo atualizado. Por que isso acontece? Porque, galera, o write file, ele é assíncrono, certo? Então, ele não acontece de uma vez. E como a gente viu, o comportamento do Node é o seguinte, quando ele vê um código que demora um pouco, ele vai já pro próximo, ele não fica travado lá esperando, beleza? Então, o que acontece? Ele escreve o arquivo,
E ele fala, beleza, depois quando finalizar, eu vou te avisar. Aí ele vai pro append, que faz a mesma coisa. E aí o read file que faz a mesma coisa. Quando o read file, ele lê o arquivo, esses dois caras aqui, eles ainda não foram concluídos, entendeu? No caso, esse append file especificamente. Por isso que a gente precisa fazer dessa forma aqui. Por quê? Porque, consequentemente, isso só vai acontecer depois que a gente escreveu o arquivo. Então, apenas depois desse arquivo ser escrito com sucesso, a gente vai fazer o append, vai adicionar. E apenas depois de adicionar, a gente vai ler esse arquivo aqui. Ok? Então, por isso que a gente tem esse comportamento. Galera, agora vamos começar a brincadeira, cara. A gente vai agora começar a criar um servidor, um back-end usando o Node, tá? Primeiro a gente vai usar um módulo nativo do Node para fazer isso, o HTTP, e depois a gente vai usar o Express, que é uma biblioteca, um módulo que a gente instala pelo NPM, que torna esse processo de criação de um servidor muito, muito mais simples. Mas eu acho legal você saber pelo menos o básico ali para fazer com o módulo nativo do Node com HTTP, para você saber essa base, beleza? Então vamos lá, vamos criar aqui no index.js, vou deletar tudo isso aqui, tá bom? Na real, vou criar outro arquivo chamado HTTP. Vou criar aqui no modules mesmo, chamado http.js, tá? Então aqui no index eu vou comentar esse require, ok? Aí aqui eu vou colocar aqui embaixo require ponto barra modules barra HTTP. Beleza. Agora, galera, vamos aqui no HTTP e vamos começar a criar o nosso servidor. Primeira coisa, vamos importar o próprio HTTP. Show de bola. E agora, para criar um servidor, galera, primeiro a gente precisa definir uma porta que esse servidor vai estar disponível, tá? Então, vou colocar uma port de 8080, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ver a aplicabilidade disso aqui. Agora vamos criar o servidor em si. Para fazer isso a gente vai criar uma variável chamada server e agora a gente vai chamar o HTTP e chamar um método chamado createServer, beleza? E esse createServer ele vai receber uma função que vai receber dois caras, tá? O request e o response. Esse request, galera, é o objeto da requisição, ok? Se você não sabe ainda, fica tranquilo que vai ficar claro para você, tá? E esse response é o objeto da resposta. Então pensa que sempre que alguém entra num site, essa pessoa tá mandando esse request, tá, pro servidor e o servidor vai mandar o response para ela, ok? Então a gente consegue, por exemplo, aqui nessa request pegar a URL que está chegando pra gente. Exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó, ifrec.url for igual a, sei lá, /home, ok? Eu vou mandar tal coisa, entendeu? Então, essa request aqui tem os dados da requisição que o cliente está fazendo pra gente. O cliente, eu digo front-end, enfim, qualquer coisa, tá? E a gente consegue pegar o URL, baseando-se na URL, a gente vai executar certa ação. Então, por exemplo, se for a página home aqui, se for a URL home, a gente pode mandar um HTML para lá, falando home, por exemplo, tá? Para fazer isso, a gente vai usar o res.end e aqui dentro a gente pode colocar o que a gente quiser, cara, desde que seja dentro de string, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, h1 homepage. E vou fechar o h1 aqui, tá? Beleza. Agora, a gente precisa falar qual tipo de conteúdo que a gente está enviando. E para fazer isso, a gente vai usar um res.writehead. Aqui a gente vai colocar o status code. Então, o status code, eu vou deixar aqui na descrição uma relação de vários status code para você ver o significado de cada um. Mas basicamente 200 fala que a requisição foi ok, tá? Se tivesse um erro, por exemplo, a gente colocaria 400 ou 500, mas 200 fala que a requisição foi ok. E aqui como segundo parâmetro a gente vai colocar um objeto e nesse objeto a gente pode colocar os headers da response. E dentro desses headers a gente pode colocar o tipo de conteúdo, que é o que a gente quer. Então vamos colocar um content type. E aqui a gente está mandando HTML, certo? Então a gente vai colocar text/HTML. Basicamente, galera, esse cara aqui vai falar, ó, a response é desse tipo, é do text HTML, tá bom? Então o browser, o navegador vai saber, beleza, o que eu estou recebendo aqui é HTML, então vou renderizar HTML, beleza? E agora, para colocar esse server online, a gente vai usar server.listen e a gente vai escutar na port que a gente definiu. E depois que ele ficar online, a gente vai dar um console.log, usar template strings aqui, listening vou colocar em português aqui, rodando na port. Show de bola, vamos salvar. Beleza, então a gente já teve aqui o log porque o servidor está rodando nessa porta 8080. Agora, para acessar, a gente vai usar o seguinte, localhost 8080. Beleza? Vamos acessar e a gente tem que colocar /home, que foi o que a gente definiu. E olha que bacana, cara. A gente colocou localhost 8080, que é
a porta que a gente definiu, barra home, e aí ele caiu aqui nesse if, consequentemente, ele mandou um H1 com content type de text HTML. Olha que legal, cara. E se a gente quisesse fazer, por exemplo, outra página, vamos dizer assim, a gente usaria outro if aqui. Por exemplo, vamos supor que nós teremos uma URL que será barra users. E essa URL, galera, ela vai mandar um JSON, que é normalmente o que a gente vai fazer no Node. O Node normalmente a gente vai usar para criar backends que vão enviar JSON aí para um front-end consumir, por exemplo. Então aqui vamos fazer isso, vamos criar uma lista de usuários, beleza? E nessa lista nós teremos um usuário com o nome de John Doe, colocar e-mail de john@doe.com e aqui outro usuário com o name de Jane Doe, colocar e-mail jane@doe.com. E deu erro aqui, por quê? O que eu esqueci aqui de colocar? Unexpected string. Porque aqui faltou os dois pontinhos. Beleza. Fechou. Agora, galera, a gente vai mandar esse cara aqui pro usuário, né? Vai mandar para essa página aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que falar, como a gente fez aqui, qual é o tipo de conteúdo dessa response. Então, vai ser application/JSON. Então, vamos lá. res.writehead, que a gente vai colocar 200, que deu tudo certo. E vamos colocar content type e vamos colocar application/JSON, beleza? Agora a gente vai enviar esse cara aqui. Vamos lá, res.end, e aqui, galera, a gente vai ter que usar um JSON.stringify, porque como eu falei, a gente tem que enviar uma string. Então, esse JSON stringify, como eu mostrei lá no meu curso de JavaScript, transforma um JSON, um objeto assim, ok? Em um JSON preparado aqui para o navegador ler, beleza? Então, aqui vamos colocar users, vamos salvar e vamos voltar para o navegador, e agora vamos colocar localhost/users. E a gente tem aqui, ó, olha que legal, a gente tem um JSON que a gente, obviamente, poderia consumir no front-end, mostrar aos usuários, etc. Normalmente, galera, num exemplo mais real, vamos dizer assim, a gente pegaria isso aqui de um banco de dados, e a gente vai fazer isso aqui nesse curso, se você ficar até o final, ok? A gente vai criar um banco de dados, vai ler do banco de dados e vamos mandar também para o usuário. Mas, cara, você pegou o básico aqui, que a gente consegue criar um servidor, a gente consegue pegar a URL da request, baseando-se nessa URL, a gente consegue enviar certos tipos de response, certos tipos de respostas. Por exemplo, aqui a gente enviou HTML, ok? E aqui a gente enviou application JSON, né? A gente enviou um JSON para o cliente. E também, galera, no final desse curso aqui, como um último tópico, eu vou ensinar como que a gente pode criar um sistema de enviar vários HTMLs com CSS, tudo bem estilizado, dinâmico, tá? Vai ser bem legal, mas primeiro vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vai converter isso aqui para Express, para vocês verem como que é mais fácil. Depois a gente vai fazer essa conexão com o banco, então vamos criar um banco que a gente vai registrar usuários, vamos ler, atualizar e tudo, beleza? Vamos fazer isso. E no final a gente faz esse esquema de enviar HTMLs aqui para certas URLs, de forma que esses HTMLs possam ser dinâmicos, que, por exemplo, que a gente possa pegar os usuários do banco e mostrar eles em um HTML bem formatadinho aqui, tudo pelo Node. A gente vai aprender isso se você ficar até o final, beleza? Mas agora vamos converter esse cara aqui para Express, para a gente ver como que é mais fácil usar o Express. Vamos lá, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Express. Então, vou dar um Ctrl+C aqui para cancelar esse arquivo que está rodando e vou dar um npm install express. Beleza? Vamos esperar um pouquinho. Show de bola, instalou. Agora vamos dar um clear aqui no console. Vamos dar um Ctrl+W para fechar esse arquivo. Vamos comentar esse aqui com Ctrl+. E agora, aqui no Modules, vamos criar um arquivo chamado express.js. Show de bola. Agora vamos dar um require no Express, como de costume, né? Require Express para importar esse cara. Beleza. E agora a gente precisa inicializar o Express. Para fazer isso, a gente vai chamar um Express assim. Mas a gente precisa assinalar esse cara para uma variável. Então vamos criar uma variável chamada app. Show de bola. Agora, galera, para criar, por exemplo, essa requisição aqui, tá? Essa aqui, ó, que foi um get, né, para home. Quando a gente acessa uma página, galera, como a gente fez no navegador, a requisição é do tipo get. A gente vai ver os outros tipos de requisição daqui a pouquinho. Mas para fazer um get aqui no Express, a gente vai simplesmente colocar app.get /home, por exemplo, tá? Que aí é a URL que a gente quer executar determinada response que a gente vai determinar agora. E aí depois, como segundo parâmetro, a gente vai passar uma função. E essa função vai receber, assim como lá no HTTP, o rec e o res. E aí o mesmo esquema, tá, pessoal?
mas tem uma diferença. A gente não precisa ficar setando aqui, cara, o content type manualmente. Enfim, é bem mais fácil. Ó. Vamos lá, que na prática vai ficar mais fácil para você entender. Aqui a gente pode colocar simplesmente res.status 200 e aqui colocar um send e aqui o conteúdo que a gente quer enviar. Nesse caso eu vou colocar hello world novamente, só para a gente ter o mesmo exemplo, beleza? Vamos salvar. E agora aqui no index a gente precisa dar um require nesse express. Então, require express. Mas antes disso, a gente precisa, no caso não é assim, né, Felipão? ./modules/express. Beleza. Mas a gente precisa inicializar o servidor, né? A gente não fez isso. E para fazer isso é a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai definir uma port, então o port 8080. E aqui a gente vai colocar app.listen nessa port e aí a gente vai executar uma função que vai ser executada quando o servidor ficar online. E a gente vai colocar console.log rodando com express na porta port. Show de bola. Agora vamos salvar e vamos aqui dar um yarn start dev. Yarn, perdão, pessoal, npm run start dev, que aí é esse script que a gente criou aqui. Beleza? No começo aqui do curso. Vamos dar um enter então. Beleza, ele executou rodando com express na porta 8080. E aqui, se a gente voltar nosso navegador, colocar /home, a gente vê aqui, cara, que a gente tem Hello World sensacional. Se a gente vier inspecionar aqui, pessoal, e a gente vier aqui na aba Network e a gente recarregar, a gente vê, ó, que a requisição, a gente consegue ver os headers aqui dela e o Express ele não colocou o content type aqui pra gente. Não colocou, então a gente precisa colocar nesse caso aqui que é HTML, tá? Já vou mostrar para vocês que com JSON a gente não precisa. Então, para colocar um content type, assim como a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar res.contentType e aqui a gente vai colocar application/html. Vamos salvar, voltar aqui, recarregar, beleza? E agora se a gente vier aqui na response, não foi ainda, mas se a gente vier aqui em Elements, a gente vê que a gente tem um HTML aqui. Então, não sei porque não está aparecendo aqui o Content Type, mas o navegador está entendendo como Content Type, então, como HTML, perdão. Então, o que a gente colocou aqui está funcionando, beleza? E agora, para fazer a rota de usuários que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos copiar essa lista de usuários aqui, e aí a gente vai colocar outro get, /users, e aí mesmo esquema, pegar o rec e o res, ok? E aqui colar os usuários. E para enviar JSON, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar res.json e aqui colocar os usuários. A gente pode também colocar o status aqui de 200, beleza? Agora, se a gente voltar aqui no navegador e colocar users, a gente vê aqui que tem o JSON, cara. Olha aqui, coisa bacana, sensacional. A gente consegue fazer, olha como a gente consegue fazer, cara, mais fácil do que a gente consegue fazer com o HTTP, né? Usando o Express. Mas, de qualquer forma, eu achei válido passar para vocês esse HTTP aqui para ficar mais como referência, beleza? Agora, pessoal, vamos começar a conectar nossa aplicação com o banco de dados para fazer operações de criação, de atualização, leitura e de deleção de registros. Então, vamos lá, a gente vai usar o MongoDB para fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um banco de dados no MongoDB para a gente conseguir usar ele na nossa aplicação. E para fazer isso, a gente vai usar esse site aqui que eu vou deixar aí na descrição. Você vai entrar nele, vai criar uma conta, é bem tranquilo, tá? Eu recomendo que você entre com o Google, que vai ficar mais fácil ainda. E depois você vai provavelmente ser redirecionado aqui para essa tela. Se você não for, basta você clicar aqui nessa abinha Database aqui em Deployment, ok? Aqui a gente vai clicar em Build a Database para construir um banco de dados. E aqui a gente vai escolher essa opção gratuita, beleza? Então vamos aqui criar. Show de bola, aqui a gente pode escolher o provedor, vou colocar a AWS mesmo, e aqui a região, vou deixar São Paulo, beleza. Agora aqui, Cluster Name, a gente vai colocar curso Node.js, dicas para devs, beleza? Show de bola, agora vamos aqui, Create Cluster. E esse processo aqui, pessoal, na verdade tem outro processo antes de começar a criar, que é criar um usuário e senha. Esse usuário e senha a gente vai usar na nossa aplicação aqui, tá? Para se conectar com este banco aqui. Então, essa senha aqui e o usuário você não pode esquecer, beleza? Então, a senha, o usuário eu vou colocar admin e a senha como é só, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Então, essa vai ser a senha que eu vou usar, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, a gente vai usar essa senha aqui na nossa aplicação, então anota ela aí em algum lugar, beleza? Então, vamos aqui, create user. Username admin already exists, porque ele já criou aqui para mim automaticamente. Então, eu vou editar esse admin aqui, tá? Cliquei aqui em edit, e aqui eu vou colocar a mesma senha.
Show de bola. Update password. E ele não deixou por causa da senha, cara. Então vou fazer o seguinte, galera. Eu vou clicar aqui em Auto Generate Secure Password, que ele vai gerar uma senha pra mim. Vou clicar nesse olhinho, eu vou copiar esse cara e deixar no meu notepad aqui, só pra não perder. Beleza. Vamos update. Ok. Show de bola, pessoal. Agora, aqui, ó, a gente pode colocar um IP que vai ter permissão para se conectar com esse banco aqui. Aqui já está esse 0.0, eu não sei porque já está automaticamente, mas o de vocês provavelmente não vai ter nada. Então a gente vai colocar 0.0.0/0 para permitir qualquer IP que se conecte com a nossa aplicação. Mas que tranquilo que esse IP ele vai precisar dessa senha aqui para se conectar, ok? Então não vai ficar muito desprotegido. Vamos add entry. Na verdade faltou outro 0 aqui, beleza? São 4 zeros, /0, ok. Add entry. Show de bola. Agora, finish and close, a gente já está pronto. Go to database, fechou, vou fechar isso aqui. Tá, então já está criando aqui, pessoal. Esse processo pode demorar um pouquinho, então quando criar, eu volto aqui com vocês. Beleza, pessoal, criou aqui o meu banco. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em Connect, tá? E agora a gente tem 3 opções. A gente vai marcar essa aqui, ó, Connect to your application, para a gente se conectar com a nossa aplicação, beleza? Marcar esse cara aqui, e agora ele me deu essa string aqui, e ele está pedindo para a gente trocar esse password com a nossa senha do nosso usuário admin que a gente criou, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse cara, e a gente vai colar esse cara na nossa aplicação, ok? Então vamos voltar à nossa aplicação, mas antes a gente precisa instalar um cara que vai se conectar com esse MongoDB, que vai interagir com esse MongoDB, que é uma biblioteca chamada Mongoose, ok? Então vou mostrar aqui para vocês no npm, então Mongoose npm, a gente vai instalar esse carinha aqui, e esse carinha ele vai se conectar com o banco usando essa string aqui, beleza? E também vai interagir com o banco, fazendo operações de criação, por exemplo. Então vamos instalar esse cara aqui, tá? Vamos voltar aqui na nossa aplicação, abrir o terminal com Ctrl J, vamos digitar npm install mongoose. Show de bola, vamos esperar um pouquinho. Beleza, instalou. Agora, a gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai criar um arquivinho aqui, tá? Eu vou criar uma pasta chamada src, e é bacana que a gente coloque todos os nossos arquivos dentro dessa src, todos os nossos arquivos que não incluem arquivos de configuração como package.json, package.lock, gitignore, a gente coloque dentro da src, tá? Então aqui dentro da src, eu vou criar uma pasta chamada database, e aqui eu vou criar um arquivo chamado connect.js, que vai se conectar com o nosso banco de dados, tá? E aqui a gente vai primeiro importar o Mongoose, então const Mongoose vai ser require Mongoose, e eu vou fechar o terminal com Ctrl J, beleza? Agora a gente vai usar vamos criar uma função, na verdade, chamada connect to database, que vai ser assíncrona, porque vai retornar uma promise, beleza? E aqui a gente vai usar o seguinte método, a gente vai colocar await Mongoose .connect, e esse connect ele vai receber aquela string que a gente copiou lá no MongoDB, beleza? Então a gente vai colar ela aqui, ok? E o segundo parâmetro vai ser uma função, e essa função vai ser executada sempre que a conexão ou falhar ou for feita com sucesso. E como que a gente sabe se essa conexão vai falhar ou não? Essa função vai receber um objeto chamado error, beleza? E aqui a gente pode checar nessa função se tem algum erro. Então, se tiver algum erro, a gente vai retornar, por exemplo, um console.log, ocorreu um erro ao se conectar com o banco de dados, e que a gente pode colocar o error, beleza? Se não, a gente pode colocar console.log conexão ao banco de dados realizada com sucesso. Fechou. E agora a gente pode exportar essa connect to database. Como a gente aprendeu a exportar módulos, é só colocar o module.exports connect to database. Show de bola. Agora só falta mudar aqui, né, esse password para a nossa senha do admin. Mas aqui, pessoal, tem um probleminha, ok? Não é recomendável que a gente coloque dados sensíveis direto no nosso código. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vai subir esse arquivo para o GitHub, né? Não é legal ter uma senha lá para o nosso banco de dados no GitHub. Imagina que, cara, a nossa aplicação está em produção, ou seja, vários clientes estão usando e a senha para acessar o banco está no nosso GitHub. E às vezes, sei lá, o nosso GitHub vaza por algum motivo, tem algum vazamento de dados. Então é muito perigoso a gente deixar dados sensíveis dentro da nossa aplicação
sei lá, se a gente colocasse a nossa senha aqui, cara, é algo muito perigoso que não é recomendável de forma nenhuma, ok? Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve com variáveis de ambiente. Como assim, Felipe? Vamos lá, segue aqui comigo, tá? A gente vai criar um arquivinho aqui no root do nosso projeto, na pasta base aqui, chamado .env. E esse arquivo, ele não vai subir para o Git. Então, aqui no Git ignore a gente vai colocar .env. Então, esse arquivo ele só vai ficar dentro da nossa máquina, ele não vai subir para o GitHub. E dentro dele a gente vai colocar todas as variáveis que contêm dados sensíveis como senhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vou abrir meu notepad que eu guardei aquela senha lá, lembra? Para eu não esquecer, beleza? E a gente vai guardar essa senha aqui dentro. Então eu vou colocar uma variável e para definir uma variável nesse arquivo a gente vai colocar MongoDB, por exemplo, underline password igual e o valor. Então a gente vai usar essa estrutura aqui, chave valor. Ok? E agora a gente consegue usar esse cara aqui no Connect. Mas para usar esse cara, vamos colocar o username também, pessoal. Tá? Esse admin aqui, vamos colocar aqui também. Para ficar a senha e o password aqui, né? Então, MongoDB, a senha e o password, ó. O usuário e o password. Então, vou colocar MongoDB, username, admin. Ok. E para usar esse cara, a gente precisa instalar outra biblioteca chamada .env, que é essa aqui, tá? Então, olha como a gente usa, pessoal, vários módulos do NPM, né? Isso que é muito bacana do Node. A gente tem muitas ferramentas à nossa disposição para a gente instalar nos nossos projetos. Então, olha esse .env aqui, 25 milhões de downloads semanais. Pouquinho, né? Mas beleza, vamos instalar aqui. Ctrl J, npm install .env. E a gente não vai instalar como dependência de desenvolvimento, nem global. Ok, vamos instalar normal aqui para nossa aplicação, porque o .env, obviamente, assim como o Mongoose, né, a gente vai usar tanto agora em desenvolvimento, quanto quando a gente for fazer o deploy, por exemplo, quando a gente for colocar a nossa aplicação online. Beleza, vamos dar um clear aqui. Ok, instalou. Agora, para configurar esse cara, a gente vai vir aqui no index.js e vamos dar um require nele. Então, .env require .env. E aqui a gente vai chamar um .env.config. E só isso, não precisa fazer mais nada. Agora a gente consegue acessar essas variáveis aqui no nosso arquivo Connect. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos mudar essa string aqui para uma template string. Então, colocar um acento agudo aqui no começo. Apertei End no meu teclado, fui para o final. Colocar outro acento agudo aqui no final. E agora, aqui ó, na senha, pessoal, é importante, tá? Certifique-se de que você colocou a senha no lugar certo para não dar erro. Então, tem esses dois pontinhos aqui e tem esse arroba. A gente vai colocar a senha entre esses dois caras. Então, ó, aqui, entre os dois pontos e o arroba, eu vou colocar process.env e aqui o nome da nossa variável, que é MongoDB password. Beleza? Então, esse cara aqui vai se referir a esse cara aqui, ok? E o username é a mesma coisa. Entre a barra e os dois pontos, vou colocar process.env db mongodb username, ok? Fechou. Isso aqui deve ser o suficiente. E se a gente vier um pouquinho aqui para a direita, a gente vê que a gente tem esse cara aqui, ó, My First Database. Esse vai ser o nome do nosso banco de dados, tá? Então eu vou mudar, vou colocar apenas Database, ok? Fechou. Nosso arquivinho está pronto. Agora a gente vai chamar essa função aqui no nosso index, tá? Então vamos fazer o seguinte, é importante que a gente chame ela depois do .env.config. Por quê? Porque como a gente usou, esse .env.config ele basicamente configura, ele faz com que a gente possa utilizar essas variáveis aqui na nossa aplicação. Então se a gente chamar a função antes aqui, ele não vai ter sido configurado ainda, então isso aqui vai ser nulo, tá? Então a gente precisa chamar essa função depois do .env.config. Então vamos importar ela aqui, vamos dar um const connect to database, ele já completou aqui, se require, eu vou aqui na minha pasta atual, .src/database/connect. Beleza, a gente não precisa colocar o .js aqui, ok? Agora a gente só precisa chamar essa função, então vamos aqui, após o .env.config, connect to database. Beleza, pessoal. Agora, eu vou apagar esses caras aqui, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui de referência para vocês. Beleza, eu vou deixar aqui mesmo. Esse person eu vou comentar com Ctrl barra, ok? Deixar separado assim o import. Beleza, show de bola. Agora, quando a gente iniciar o servidor, a gente deve ver essa ou essa mensagem aqui. Então, vamos lá. O script que a gente criou foi start dev, então npm run start dev. Vamos ver.
Beleza? Conexão ao banco de dados realizada com sucesso. Show de bola. Então a gente já está se conectando com o nosso banco. Se deu algum erro aí para você, volta o vídeo, vê se você fez tudo certinho. Qualquer coisa pode me deixar aí nos comentários a sua dúvida, beleza? Ok, pessoal, agora a gente vai começar a interagir com esse banco propriamente dito, né? A gente fez a conexão, agora vamos interagir com ele. A primeira coisa, a gente precisa definir a estrutura de dados que a gente vai guardar dentro desse banco. Então, a gente vai guardar um usuário, tá? Então, para definir quais campos esse usuário vai ter, por exemplo, que ele vai ter um e-mail, senha, etc., a gente vai aqui na nossa SRC, a gente vai criar outra pasta chamada Models. E essa pasta Models vai ter todos esses esquemas que a gente chama, tá? Meio que esqueletos das nossas entidades, ok? Então, aqui no Model, nos Models, eu vou criar um arquivo chamado user.model.js. E aqui a gente vai dar um const e eu vou importar o Mongoose, ok? Então, require Mongoose, beleza? E aqui a gente vai criar um cara chamado user schema. Só segue aí comigo, tá? Que vai ser um new mongoose.schema. E esse cara vai receber um objeto. E dentro desse objeto a gente vai colocar todos os campos que o usuário vai ter dentro da nossa aplicação, dentro do banco de dados. Então, o primeiro campo que eu vou colocar vai ser first name. Beleza? A gente vai definir assim. E aqui a gente vai ter uma propriedade chamada type que vai definir o tipo dele. O tipo vai ser uma string. E a gente tem outra propriedade chamada required que vai falar, ó, esse first name é obrigatório. Se ele não me der esse first name aqui, eu não vou criar nada no banco. Então eu vou colocar required true aqui. Aí a gente coloca uma vírgula e coloca o próximo campo que vai ser last name. E aí o mesmo esquema, type string required true. Ok? E o e-mail a mesma coisa. Type string required true. E aqui o password, mesma coisa também, type string required true. E tem outro campinho, pessoal, chamado min length, que ele vai falar, ó, esse password precisa ter, por exemplo, 7 caracteres no mínimo, senão eu não vou criar ele no banco, beleza? Ok, a gente fez o user schema, a gente agora precisa fazer o model em si. Então vamos criar um const, e o model é uma convenção que a gente comece com letra maiúscula, tá? Então user model vai ser igual a mongoose.model, e agora a gente vai passar o nome desse model, que vai ser user, e aqui a gente vai colocar user schema. Fechou. E agora a gente vai dar um module.exports para exportar esse user model. Beleza, então a gente vai usar esse cara aqui para fazer as operações no nosso banco, ok? Agora vamos voltar aqui no index.js e vamos criar o primeiro endpoint. Quando eu digo endpoint, eu digo, por exemplo, app.get, né, que a gente viu no Express, para criar um usuário no nosso banco, tá? Então, primeira coisa, vamos inicializar o Express aqui, porque a gente já fez isso, né, no Modules Express aqui. Vamos continuar aqui então, tá, pessoal? Vamos continuar aqui. E aqui no index a gente vai descomentar essa linha aqui do Express, ok? Lembrando, é importante que a gente deixe ela depois do .env.config, ok? Fechou. Vamos aqui voltar para o Express. E vamos começar, galera, pelo endpoint que vai criar um usuário. Então, para fazer esse endpoint, a gente vai usar uma operação do tipo post. Quando a gente quer criar algum registro, a gente usa post, ok? A gente usa o get, por exemplo, para pegar uma lista de usuários, como a gente fez aqui, e a gente usa o post para criar alguma coisa no nosso banco. Então, vamos colocar app.post, e aqui, mais uma vez, mesma estrutura aqui, a gente coloca o endpoint que a gente quer. Eu vou deixar o barra users mesmo, ok? Então, é bem comum isso, tá? Sei lá, quando você dá um get no barra users, ele traz uma lista de usuários, e quando você dá um post nesse mesmo barra users, ele cria um usuário. E aqui, mais uma vez, vamos receber rec e res. E aqui, pessoal, a gente vai enviar para a nossa aplicação os dados do usuário num cara chamado rec.body, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Para criar um usuário, primeiro a gente precisa importar o user model. Então, vamos importar user model, vai ser require, /. Preciso, na verdade, sair do modules e ir para src, né? Então, eu vou colocar /, src /models /user model. Ok? Então, esse /, ele vai aqui para a pasta base do projeto, depois src models user.model. Ok. Agora, para criar um usuário, eu vou chamar o seguinte. Eu vou colocar const user, vai ser userModel.create, e aqui eu vou colocar o rec.body. Ok? E agora eu vou retornar esse user aqui, res.status, vou colocar 201. Por quê? Porque o 201 ele fala que o registro que a gente está tentando criar foi criado com sucesso. Eu vou colocar .send.json user, ok?
Vamos salvar esse cara. Vamos ver aqui se está rodando no servidor, beleza. Agora, para executar, galera, uma requisição do tipo post, a gente vai instalar um carinha chamado Postman. Então, vou deixar aqui na descrição o site para você baixar ele, tá? É um software sensacional, você vai ver. Então, baixa ele aí, ok? E depois de baixar, a gente vai abrir ele, beleza? Vamos abrir ele aqui. Acho que eu já abri nessa abinha. Já abri, ele está aqui. Beleza? Show de bola. Então, depois que você abrir, você vai ter essa tela aqui. Você vai ter que criar uma conta, provavelmente, mas também é super tranquilo. Qualquer coisa, como eu já falei antes, deixe aí nos comentários que eu vou ajudar você. Agora que você está nessa tela aqui, você vem aqui em Create Collection. E o nome da collection eu vou colocar curso de Node.js. Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Beleza. Fechar aqui, fechar aqui. Agora, dentro dessa collection aqui, a gente vai nesses 3 pontinhos, Add Request. E essa request, ó, vocês veem que ela tem até o tipo aqui, vamos colocar post. E aqui vamos colocar o nome da request, vou colocar criar usuário, ok? E aqui a gente vai colocar a URL que a gente quer fazer essa requisição. E no caso a nossa URL aqui é o localhost com a porta, aqui está no Express, com a porta 8080, certo? Então aqui vamos colocar http localhost 8080 /users, ok? E aqui no body, ok, como eu falei para vocês, a gente vai mandar tudo pelo body, a gente vai escolher essa opção raw e mandar um JSON, que a gente vai enviar um JSON aqui para o Express, beleza? Vamos voltar aqui e vamos mandar aqui um JSON, então eu vou colocar first name, Felipe, last name, Rocha, colocar um e-mail aqui, felipe@gmail.com e o password, vou colocar uma senha super forte, 2456778, beleza. Agora vamos dar um send aqui, e ele deu 201, mas eu acho que deu erro, tá, galera? Não criou. E a primeira coisa, vamos arrumar isso, tá? Porque esse create aqui, ele é uma promise, ok? Então vamos transformar esse cara em async, e vamos dar um await aqui, e vamos colocar tudo isso aqui dentro de um try catch, ok? Então Ctrl X, try catch, aqui ele vai receber o erro, vou colocar isso aqui no try, e o catch eu vou mandar um res.status, vou mandar 500.send error.message, ok? Agora vamos salvar, vamos voltar aqui, vamos ver se ele vai retornar o erro pra gente. Retornou. Bem melhor, né? Então ele deu um erro porque basicamente ele não está reconhecendo o nosso rec.body. Por quê, galera? Porque a gente precisa sinalizar para o Express que a gente vai receber JSON nas nossas requisições. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, embaixo do app e a gente vai escrever app.use_express.json, ok? E aí ele vai reconhecer que a gente sempre vai usar JSON nas nossas requisições aqui, inclusive no rec.body delas, como a gente está fazendo aqui. Então vamos dar um Ctrl J para abrir o terminal, vamos dar um clear e agora vamos voltar aqui no Postman e vamos dar um send. E agora, cara, ele criou, tá? Deu 201, beleza. Agora, para a gente ver esse banco, para a gente consultar esse banco, a gente vai aqui no site do MongoDB. Então vou abrir aqui, beleza? Aqui no site, ó, a gente vai View Browse Collections, ok? E aqui a gente vai ter a lista de usuários que a gente criou. Olha que bacana, cara. A gente criou o nosso usuário aqui no banco, ele gerou um ID. Esse ID, ele tem esse tipo especial do MongoDB, que é o Object ID, mas ele é basicamente uma string modificada, tá? Uma string com superpoderes. A gente vai usar ele daqui a pouquinho para recuperar um usuário em específico. Mas aqui ó, a gente vê que ele criou a collection chamada users e tal, e o MongoDB funciona assim, tá? Ele tem várias collections e cada collection tem esses objetos bem parecidos com o JSON, beleza? Então a gente criou aí o nosso usuário, show de bola. Agora vamos continuar aqui. Vamos criar um endpoint que pegue esses usuários que a gente criou, né? Então a gente vai fazer isso aqui mesmo, nesse app.get/users. Vamos colocar mais uma vez um try catch aqui dentro, para caso tenha algum erro, ele retorne esse erro, né? Como response. E aqui vamos colocar async. E para pegar todos os usuários, galera, a gente vai, mais uma vez, chamar o await user model e usar um método chamado find. E aqui a gente vai passar um objeto vazio. Nesse objeto a gente pode passar um filtro. Por exemplo, se eu colocar name igual a Felipe, ele só vai trazer esse cara aqui para mim, sabe? Mas eu posso colocar também tipo e-mail igual a tal. A gente pode fazer esse tipo de filtro aqui dentro desse objeto. Mas se a gente colocar ele vazio, ele vai trazer tudo. E é isso que a gente quer. Então vamos dar um res.status 200.json users, ok? E aqui vamos dar um res.status 500.send error.message. Ok? Aqui eu estou usando .send porque eu não quero enviar como JSON, isso aqui é uma string, beleza? Vou salvar. Agora vamos voltar aqui no Postman, ok? E vamos criar outra request aqui, outra requisição. Então cliquei aqui, add request e vamos criar
buscar usuários. Ok? Beleza. Agora vamos colocar mais uma vez http localhost /users. Vamos dar um send. E olha que bacana, ele retornou aqui para mim a lista de usuários que está lá no nosso banco. Se a gente criar outro usuário, tipo Gustavo aqui eu vou colocar Gustavo e vou dar um send. Ele criou, apertei Ctrl Enter, tá, pessoal, para ele enviar automaticamente. Criou o outro cara aqui, dá um send e ele trouxe aqui pra gente, cara. Olha que bacana, a gente já tá... Cara, olha o tanto de coisa que você aprendeu nesse curso aqui. Se você ficou até aqui, meus parabéns, você já aprendeu muita coisa, vamos aprender ainda mais, ok? Mas olha que coisa sensacional, cara. Você aprendeu a usar o Node, aprendeu a conectar ele com o banco e agora a gente tá fazendo operações neste banco de dados. Então vamos continuar aqui. Vamos seguir, cara. Eu tô muito empolgado, fico muito empolgado quando chega nesse ponto do curso que eu vejo quanto que a gente já aprendeu. Beleza? Então vamos apagar esse cara aqui que a gente não vai mais usar. E vamos agora fazer um endpoint que vai pegar um usuário pelo seu ID. Então, pegar um usuário por este Object ID aqui dele, ok? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos dar um app.get /users também, ok? Vai ser uma função assíncrona. Mesma coisa de cima. Colocar um try catch aqui. Beleza. Return res.status 500.send error.message, ok. E agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente, primeiro vamos ver como que essa requisição ela vai se parecer, né? Qual que é o ideal na minha visão? Vamos copiar esse ID aqui e já vamos clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, duplicate, e aqui eu vou trocar o nome para buscar usuário por ID. Show de bola. E como que é o ideal, né, galera? Quando a gente quer buscar um registro pelo seu ID. A gente chamar o request com /users o ID dele, entendeu? Então assim fica bem claro, né, que a gente quer pegar dos usuários o cara que tem esse ID. E como que a gente faz isso no Express? Esse cara aqui ele vai ser recebido como parâmetro pra gente. E aqui no Express a gente pode receber um parâmetro dessa forma. Depois do users, a gente vai colocar 2 pontos e o nome do parâmetro. Na verdade é assim, tá? A gente vai colocar /2 pontos o nome do parâmetro, dessa forma, ok? Então, tudo que a gente colocar depois desse users vai ser esse parâmetro ID. Então, neste caso, esse cara aqui vai ser esse parâmetro ID. E para acessar um parâmetro, a gente vai fazer assim, ó. Vou guardar numa variável, colocar const id rec.params.id. Lembrando, esse cara aqui, galera, precisa ser esse cara, tá? Os dois precisam ter o mesmo nome. Agora, para pegar um usuário pelo seu ID no banco, a gente vai, mais uma vez, guardar numa variável, await userModel.findById, e a gente vai passar o ID, ok? Agora vamos dar um return res.status 200.json e mandar esse usuário, ok? Vamos ver se está funcionando. Esse ID aqui é desse Felipe, né? Então vamos ver se ele vai trazer esse Felipe pra gente. E trouxe, cara, que coisa sensacional. Vamos pegar aqui o Gustavo com outro ID e vamos ver se ele traz pra gente. E trouxe também, cara, que coisa bacana, galera. Então a gente fez os endpoints de pegar todos os usuários, de pegar um usuário só e de criar um usuário. Agora vamos fazer os de atualizar o usuário e de deletar também. Vamos começar pelo de atualizar. Vou colocar embaixo aqui do post. E para atualizar, a gente vai fazer outro tipo de request, tá? Para criar, a gente usou o post, para pegar a gente usou o get, e para criar a gente tem duas opções, ou patch ou put, tá? Mas primeiro vamos duplicar essa criar usuário aqui e vamos mudar para atualizar usuário. E qual que é a diferença do patch e do put, pessoal? O patch a gente vai usar quando a gente quer atualizar o nosso registro parcialmente. Por exemplo, se a gente quer mudar apenas o e-mail do usuário, a gente usa o patch. O put a gente vai usar se a gente quiser mudar o registro por completo, meio que a gente deletar o registro e criar ele novamente do zero. Então, no nosso caso, como a gente, por exemplo, vai ter situações em que a gente vai querer atualizar apenas o e-mail, apenas o password, apenas o first name, a gente vai usar o patch. Mas você pode usar o put aí também, tranquilo, beleza? Então, vou colocar o patch aqui e vai funcionar da seguinte forma, galera. A gente vai passar aqui, obviamente a gente precisa falar qual usuário a gente quer atualizar, né? Então, o ideal seria a gente passar dessa forma também. Então, por exemplo, passar /users /tal e aí a gente coloca o patch para atualizar este usuário aqui, que no caso é este Gustavo, ok? Então, a gente vai fazer dessa forma, mais uma vez, receber o ID como parâmetro. E aqui no body, a gente vai passar o que a gente quer atualizar. Então, vamos supor que eu quero atualizar o e-mail dele para, sei lá, gustavo@hotmail.com. Quero fazer essa atualização. Então, vou passar como parâmetro o ID desse Gustavo e aqui no body os campos que a gente quer atualizar desse registro aqui. Então, vamos fazer agora aqui no Express. Vou colocar app.patch, ok? /users. E aqui, mais uma vez, receber o ID como parâmetro.
async rec res. E a gente podia copiar e colar isso aqui, tá, pessoal? Mas vamos praticar, beleza? Vamos escrever código, então catch error. Vou dar um res.status 500.send error.message. Beleza, e aqui no try eu vou colocar const users. E para atualizar um registro, galera, a gente vai usar await user find by id and update, ok? E aqui, como primeiro parâmetro, a gente passa o id, então rec. Vamos guardar o id aqui, né? Como a gente fez anteriormente, rec.parameters.id, que lembrando vai ser esse cara aqui, beleza? Agora a gente vai passar esse id e como segundo parâmetro, a gente vai passar os campos que a gente quer atualizar. No caso, esse meio aqui. Então, basicamente, a gente vai passar o rec.body. Beleza, galera. Agora vamos aqui, return. Nem precisa dar um return, né? Só res.status.200.json user. E aqui a gente precisa passar outro cara para esse find by id and update para ele funcionar como a gente espera. Que é o seguinte, depois aqui do body, a gente vai passar um objeto que tem algumas opções sobre esse método. E a opção que a gente quer marcar como verdadeira é uma chamada new, igual a true. Por quê? Porque esse método, por padrão, ele não retorna para a gente o registro atualizado. Então, esse user, mesmo que ele atualize aquele Gustavo lá no banco, ele vai retornar nesse user o Gustavo com o e-mail antigo. Então, a gente precisa passar esse new para ele retornar o registro com tudo atualizado como a gente enviou aqui para a requisição. Então vamos salvar e agora vamos tentar atualizar aqui. Vamos dar um send e ele atualizou o e-mail, tá vendo? Ó, se eu quiser, por exemplo, mudar para Gmail novamente, presta atenção aqui no e-mail, ó, ele atualizou para Gmail. Sensacional, pessoal. Então fizemos aí a operação de atualização, agora só falta a operação de deleção, né? E para fazer uma deleção, a gente vai usar a request do tipo delete, ok? Então vamos duplicar esse cara, duplicate. E aqui vamos colocar deletar usuário. Beleza. E aqui, mais uma vez, a gente precisa sinalizar qual usuário que a gente quer deletar, né? Então, a gente vai usar a mesmo esquema que a gente fez tanto aqui no atualizar quanto no buscar usuário por ID. A gente vai passar o ID por parâmetro, tá? E no body a gente não vai precisar passar nada, porque a gente só vai precisar desse ID para deletar esse usuário, ok? Então, vamos mudar aqui para delete. Vamos voltar aqui no Express e vamos colocar app.post /users/id, mais uma vez. Async rec res try catch mais uma vez, try catch. Beleza, aqui res.status 500.send error.message. E aqui no try vamos colocar user await user model.find by id and remove. E aqui vamos colocar o id, que vai ser rec.parents.id. Ok. Agora vamos retornar res.status 200.json user. Ok, galera. Vamos voltar aqui no Postman. Vamos rodar esse cara. E deu erro porque a gente colocou errado aqui app.delete, né? Beleza, app.delete. Vamos tentar novamente. Send. E ele retornou aqui Gustavo para mim. E se eu tentar apagar de novo, ele vai dar erro porque... vai dar nulo, na verdade, porque esse Gustavo não existe mais, né? Se a gente tentar, por exemplo, aqui, ó, pegar todos os usuários, a gente vê que ele realmente foi deletado, cara. Então, sensacional. A gente fez aqui tanto as operações para a gente fazer a leitura, né? Tanto de vários usuários quanto de apenas um. Criação, atualização e deleção, cara. Então, olha o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente já fez até agora no curso. Agora, galera, eu quero passar uma coisinha para vocês, mais para ficar como referência mesmo, tá? Que são os middlewares no Express. O que são middlewares? São basicamente funções que são executadas antes de qualquer ação que o Express realiza. Por exemplo, se a gente fizer um middleware que, sei lá, dá um log de uma mensagem Hello World, ele vai ser executado antes de toda a requisição ser feita. Vamos ver na prática que fica mais simples para a gente entender. A gente até chegou a usar esse aqui, tá? Mas vamos fazer um aqui que vai ficar mais simples, como eu falei. Para criar um middleware, a gente vai colocar app.use e esse cara vai receber uma função, tá? Essa função eu vou deixar dessa forma e essa função vai receber 3 parâmetros, o rec, res e o next. E esse next é importante, tá, galera? Esse rec e res é basicamente a requisição e a response que está sendo realizada no momento que a gente já fez aqui, né? Já brincou com esses dois caras em todos os nossos métodos aqui. E esse next, ele vai basicamente deixar o Express seguir a vida dele, cara. Por exemplo, eu vou dar um log aqui de, sei lá, vou dar o log de rec.body, tá? E eu vou limpar o terminal aqui só pra gente conseguir ver melhor. Agora eu vou voltar aqui no Postman e eu vou dar um send. E olha o que vai acontecer. A request ela vai ficar travada, cara. Ele vai logar aqui o body pra mim. No caso,
não tem body aqui nesse get, né? Deixa eu fazer um post aqui que a gente consegue ver melhor. Então, ó, ele logou o body para mim, mas a requisição ficou travada. Por quê? Porque esse next ele precisa ser chamado para aí sim o Express seguir a vida dele, cara. Então, esse cara aqui, esse middleware, ele vai ser executado antes da requisição, tá? Então, cara, pensa que, sei lá, eu chamei uma requisição, mas antes de eu conseguir chegar até ela, vai ter esse middleware, entendeu? Então, ele tá uma fase antes. E se a gente não chamar esse next, ele não vai deixar essa requisição ser chamada. Então, vamos chamar o next aqui. Vamos salvar. E agora, se a gente der um send, vai funcionar tranquilamente. Ele logou aqui o rec.body, cara. Olha que bacana. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode logar as informações sobre a request. Então, por exemplo, eu posso logar... Eu vou usar uma template string aqui. Posso logar, por exemplo, o request type. E a gente tem um método aqui no rec chamado rec.method, que fala se é post, get, enfim. A gente pode logar o content type dela. Então, content type, e eu posso colocar rec.headers content type, beleza? A gente pode logar também o tempo, né, a data que essa requisição está sendo feita, então date, e a gente pode colocar basicamente um new date, ok? E é isso, a gente pode, enfim, eu só queria passar para vocês como referência mesmo, tá? Mas a gente pode fazer qualquer coisa antes de uma requisição ser feita. Então, se eu der um send aqui, ele vai dar logo para mim, request type post, content type undefined, e a gente tem que mudar esse cara aqui, galera, para ser content type assim, ok? Que aí, vou limpar o terminal aqui, fazer novamente, e aí sim, ele deu aqui, ó, request type, content type e a data que essa request foi feita, tá? Então, os middlewares, eles são funções que são executadas antes de qualquer requisição. Pessoal, até agora aqui no curso a gente usou o Express junto com o Node, tanto para receber JSON nas requisições, quanto para retornar JSON também, né? Então, a gente fez aqui o CRUD, em que a gente envia, por exemplo, um JSON para criar um usuário, e o servidor, né, o nosso back-end, ele retorna um JSON também. E essa é a forma que você mais vai usar o Express junto com o Node aí nas suas aplicações. Normalmente, você vai ter um back-end ali, usando eles dois, que vai se conectar com o front-end, por exemplo, em React, que a gente tem curso aqui no canal. E esse front-end, por exemplo, né, vai pegar essa lista de usuários aqui e vai mostrar na tela. Mas a gente também tem outra forma de usar o Node com o Express, que é a seguinte: ao invés de retornar um JSON, a gente pode retornar um HTML mesmo, estilizado com CSS, e injetar, por exemplo, esse usuário dentro desse HTML, deixar esse HTML dinâmico, cara. Então é bem bacana, eu quero mostrar para vocês aqui nesse curso. Não é algo que você vai usar tanto, mas é algo bem bacana que é legal você ter aí no seu leque de habilidades. Por isso que eu vou trazer nesse curso aqui, tá bom? Então vamos lá, é rapidinho aqui. Se você ficou até aqui, cara, parabéns, de verdade. Você, tá na frente de muita gente que não tem essa dedicação para estudar, para aprender algo novo. Cara, comparado com tudo que a gente aprendeu aqui, esse esquema aqui de você enviar HTML dinâmico vai ser bem tranquilo para você, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa instalar uma biblioteca nova. Então eu vou dar Ctrl C aqui para matar o servidor, e a gente vai dar um npm install EJS. Esse é o nome da biblioteca que a gente vai utilizar, tá bom? Então vamos ver aqui no npm, cara, ela é bem popular, então npm EJS, ó, esse é o cara que a gente vai instalar, tá? Então, ó, tem 11 milhões de downloads semanais, cara. É bem popular mesmo, beleza? Então vamos voltar aqui, instalou, show de bola. E agora, para configurar ela, a gente vai aqui no nosso Express, ela é usada junto com o Express, tá bom? A gente vai importar ela aqui, const EJS. Na verdade, nem precisa importar, tá? Não precisa importar. A gente só precisa fazer o seguinte, ó. Aqui, a gente vai colocar um app.set, e aqui a gente vai colocar view engine EJS. A gente vai falar para o Express, cara, você vai usar como view engine o EJS que a gente acabou de instalar. E agora, a gente precisa falar onde que essas views ficarão. E elas ficarão dentro da SRC, tá? Eu vou criar uma pastinha chamada views, beleza? Então, a gente vai precisar falar para o Express e para o EJS que as views que esse cara vai procurar estão nessa pasta. Então, para fazer isso, a gente vai dar um app.set, views, e aqui, ./src/views, ok? Na verdade, a gente precisa dar um ponto barra, né? Porque aí a gente vai voltar aqui para o nosso diretório root da nossa aplicação, e aí a gente vai para views. Beleza. Então, isso aqui já foi o necessário para fazer a nossa configuração. Agora, vamos criar uma view. Então, vamos criar uma view chamada index.ejs. As views do EJS tem que ter essa extensão aqui. E ela é basicamente HTML, tá, galera? Então, eu vou apertar exclamação e apertar tab para ele formar um documento aqui para mim. Isso aqui, cara, eu vou botar, por exemplo, aqui um H1
hello world, tá? E agora vamos enviar esse cara, vamos mostrar esse cara na tela aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui no Express e a gente vai criar outro endpoint, tá? Vou criar um endpoint chamado /views/users, ok? Então vou criar esse cara aqui. E para enviar uma view, a gente vai usar o res.render, ok? Na verdade, a gente precisa receber aqui, né, Felipão? Res. A gente vai usar o res.render e aqui a gente vai passar o nome da nossa view, que no caso é index. Então vamos passar index e por enquanto vamos salvar e vamos iniciar o servidor. Então npm run start dev. Ok, iniciou aqui o servidor. Agora vamos lá no localhost 5000. No caso é... Qual que é a porta mesmo que a gente usou, galera? Acho que é 8080, né? Vamos voltar aqui. Express... Porta que a gente usou 8080, beleza. Então 8080, né? E o endpoint que a gente acabou de criar, que no caso é views/users, né? Então vamos dar um enter. E aqui ele deu um erro porque, vamos voltar aqui, tá na src, beleza, /src/views. Era pra funcionar, cara, era pra funcionar aqui. Vamos ver aqui, vamos tentar fazer assim, ó, src/views. Vamos ver agora. E agora foi, beleza. Fechou, então aqui a gente vai colocar src/views e a gente viu que ele renderizou um HTML normal, né? Mas beleza, Felipe, renderizou um HTML normal, isso eu posso fazer tranquilamente. Mas como que eu insiro dados dinâmicos aqui dentro desse cara? Ó, vamos lá. Vou mostrar para vocês primeiro como que a gente pode usar JavaScript dentro desse cara aqui, tá? Dentro desse index.js a gente consegue usar JavaScript. Por exemplo, eu vou definir uma variável aqui e vou colocar essa variável nesse H1. Como que a gente faz isso? Primeiro, sempre que a gente quer utilizar o JavaScript usando o EGS, a gente vai usar essa sintaxe aqui, ó. Vamos abrir uma chaves, colocar a porcentagem, tá? E depois vamos fechar essas chaves dessa mesma forma, com porcentagem e uma chavezinha para a direita, ok? Agora aqui a gente pode, por exemplo, escrever const message. Eu vou colocar tipo hello world. Tá? E agora a gente consegue usar essa const message aqui no H1. E como que eu faço isso? Eu pego aqui esse H1 e eu vou, mais uma vez, né, fechar e abrir a tagzinha do EJS. E agora eu vou usar igual message. Tá? Tem que ser exatamente assim, tem que colocar esse igual message. Agora vamos salvar e a gente vai ter que reiniciar aqui o servidor, beleza? Agora vamos voltar aqui, vamos recarregar e olha que legal, a gente tem Hello World usando a message. Então sempre que a gente quer usar JavaScript no EJS, a gente fecha e abre dessa forma aqui, com as chaves e o sinal de porcentagem. E se a gente quiser definir uma variável dessa forma, se a gente quiser usar uma variável que a gente definiu, a gente coloca esse igual, beleza? Mas agora vamos fazer uma coisa bem mais legal, cara. Vamos pegar os usuários do nosso banco e vamos colocar esses usuários aqui no nosso HTML. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Aqui no nosso endpoint aqui, do views users, a gente vai pegar os usuários mais uma vez. Então, const users, await userModel.find, beleza? E agora, para passar esses usuários aqui para o nosso index, para nossa view, a gente simplesmente vai passar como segundo objeto aqui, users, igual a users. Beleza? Mas como isso aqui é a mesma coisa, né? Essa propriedade é a mesma, tem o mesmo nome dessa variável, a gente pode simplesmente fazer assim. Beleza, show de bola. Agora a gente vai ter acesso a esses usuários aqui dentro da nossa view. Então vamos lá, vamos apagar esses caras aqui, beleza? E a sintaxe, galera, pode ser um pouco confusa, tá? Então segue comigo. Primeiro eu vou criar uma div aqui, vou apertar ponto, vou colocar content, ok? Vou criar uma div aqui no body e colocar container e o content colocar aqui dentro. Então, segurando Shift, apertei Alt, seta para cima, ele moveu para mim. Ok. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um loop, né, entre cada um desses usuários e renderizar um HTML para cada um deles. Então, ó, vamos primeiro abrir a tagzinha, como a gente já está acostumado, ok? Dessa forma, beleza? E agora a gente vai escrever uma linha JavaScript aqui, porque a gente só pode escrever uma linha JavaScript para cada tagzinha dessa. Então vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou colocar if users.length maior que 0, ok? Ou seja, se os usuários que a gente está recebendo aqui forem maior do que 0, a gente vai executar certo bloco de código. Então o que a gente pode fazer? A gente já pode abrir a chave aqui do if, beleza? E a gente agora vai fazer um loop. Então vamos pegar users, no caso aqui tem que fechar aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. If users.length maior que 0, beleza? A gente vai abrir a chave
e a gente vai fechar aqui a tag e a gente vai abrir outra tag aqui, ok? Já vamos fechar também, beleza? E aqui a gente vai fazer um users.forEach e para cada user a gente vai executar uma função. E essa função vai ser, vamos colocar em outra linha para não ficar muito grande aqui, ok? E faltou aqui o objeto que abre, beleza. Agora nessas outras linhas, a gente pode colocar, vamos colocar HTML, tá? Vamos colocar HTML nessas linhas aqui. Então eu vou colocar um h3.title, vai ser um h3 com a classe de title, beleza? E aqui a gente vai abrir mais uma vez o EJS, assim, beleza? E aqui a gente vai colocar user.firstname, porque é esse user aqui, tá? A gente tem acesso a esse user, tá, pessoal? Aqui dentro desse HTML. E agora a gente vai colocar também o user, aqui tá errado, tem mais uma aqui, beleza? Vamos colocar também o user.lastname, ok? E aqui vamos fechar. Beleza. Fechou, pessoal. E na verdade, isso aqui tá certo, tá certo. Isso aqui já tá dentro do H3 e é assim, beleza. Até pra mim é um pouco confuso isso aqui, tá, pessoal? Não costumo usar muito, mas eu deixei assim pra ficar mais fácil, ó. A gente tá fazendo o if aqui, tá? Se o if for verdadeiro, ele vai cair aqui. E aí essa linha vai jogar pra cá. Esse é o return desse for each, beleza? E aí a gente, dentro desse H3, vai pegar o first name desse usuário aqui da iteração atual e vai pegar também o last name dele, ok? Agora vamos pegar o e-mail dele. Então vamos colocar um P aqui, P, apertei Tab e vamos fazer a mesma coisa. Então vai ser user.email, ok? Beleza. Fechou, pessoal. Agora a gente precisa fechar esse if aqui, fechar esse for each, né? E também o if. Então aqui embaixo do P a gente vai criar outra tagzinha e a primeira coisa a gente vai fechar o for each. Então vamos colocar a chave de fechamento, o parênteses, beleza? Vamos fechar a tag aqui. Ok? E vamos abrir outra. Tá? Por quê? Porque essa tag aqui corresponde a essa tag, tá? Que a gente abriu do for each. Então, aqui a gente fechou o for each e agora a gente vai fechar o if dentro dessa aqui. Ok? Sei que pode ser confuso, pessoal, mas vocês se acostumam com o tempo, tá? Então, a gente vai fechar esse if. Ó, você viu que ele até já destacou, tá vendo? Ó, o VS Code destacou que essa chave é desse if aqui. E a gente pode até colocar um else, né? Vamos colocar um else, ok? E aqui, nesse else, a gente vai colocar um parágrafo. E vamos colocar, não há usuários para exibir. Se não tiver nenhum usuário, né? Beleza, agora vamos fechar esse else. Vamos abrir mais uma linha aqui. E vamos colocar chaves. E você viu que ele fechou aqui para mim automaticamente. E vamos aqui abrir, fechar as chaves aqui. Beleza. Show de bola, pessoal. Salvamos. Agora, vamos aqui no Express, ver se tá mandando, beleza. Agora vamos voltar e vamos ver se vai funcionar, cara. Vamos recarregar. E não funcionou, porque... Vamos ver se tem algum usuário aqui no banco. Então, vamos abrir aqui o Postman. Vamos aqui buscar usuários. Beleza, tem 2, então devia mostrar. E o problema, galera, era que está faltando aqui nas variáveis que a gente usa o igualzinho. Lembra que para usar uma variável a gente precisa do igualzinho depois do primeiro sinal de porcentagem. Então vamos colocar o igual aqui. Vamos colocar o igual aqui também. E vamos colocar o igual aqui. Vamos reiniciar o servidor e vamos ver se mudou aqui. Então já mudou aqui, ó. Então aqui agora a gente tem os usuários lá do banco, cara. Olha que sensacional, galera. A gente tá pegando os usuários do banco e tá mostrando eles no nosso site com HTML, cara. Sensacional. Agora tem outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês, que são uma forma que a gente tem de componentizar o nosso HTML. Como assim? A gente pode, por exemplo, pegar esse head e jogar em outra view. E a gente consegue reutilizar essa view em quantas views a gente quiser. Vou mostrar pra vocês na prática, tá? Primeira coisa, a gente vai aqui nas views e vamos criar uma pastinha chamada partials. Ok? E dentro dessa partials vamos colocar o nosso head.ejs. E agora a gente pode pegar esse head aqui, ok? Dar um Ctrl X nele. E aqui a gente cola no nosso head.ejs, beleza? E vamos dar o nome aqui para usuários. Beleza? Agora a gente consegue usar esse HTML aqui, galera. Ó, como que a gente faz isso? Primeiro, aqui em cima do body, a gente vai fechar, abrir e fechar, né? Como de costume aqui, a tagzinha. E vamos colocar um tracinho assim, ok? E a gente vai dar um arroba, vamos dar um include, perdão. E aqui a gente vai apontar para a nossa pasta do head. Então, ponto barra para ir
para o nosso repositório das views, partials, barra head.ejs. Ok? Vamos salvar. E agora aqui no head, eu já vou colocar os estilos também, tá, pessoal? Então, vou deixar aí na descrição o repositório, e aí você vai lá no head.ejs e cola os estilos aqui, ok? Então, vou dar um style aqui, beleza, já dei um Ctrl V aqui, já colou todos os styles aqui pra mim, beleza, show de bola. E aqui só a fonte que tá errada, eu tenho que colocar noto serif, ok. Show de bola. Agora vamos recarregar a página, vamos iniciar o servidor, perdão, e vamos recarregar a página, e a gente deu erro aqui, não achou essa partial. Vamos ver o que aconteceu. E obviamente, né, pessoal, mais uma coisinha besta. A gente colocou JS aqui, é EJS. Vamos dar um Ctrl C. Ok. Agora vamos recarregar. E olha que legal, cara, já mudou a nossa página. Por quê? Tá horrível, né? Tá horrível ainda, mas já mudou porque a gente já tá importando o head. Então, se a gente inspecionar aqui, por exemplo, a gente vê que o head, cara, tá aquele da nossa view. Isso é muito, muito bacana, cara. A gente consegue reutilizar como se fosse vários componentes. Vamos voltar aqui, então. E aqui, pessoal, vamos remover esse container aqui. Tá? Vou remover esse container. E aqui no head eu também vou remover esse aqui que a gente não vai precisar, ok? E aqui eu vou colocar um min width de 300 pixels. Fechou. Agora vamos reiniciar aqui o servidor. Beleza, vamos recarregar. Fechou. Tá melhor, né? Agora vamos criar outra partial que vai ser a nossa header, que vai ficar aqui em cima. Então vamos lá, vamos criar uma partial aqui chamada navbar.ejs. E aqui basicamente vamos colocar uma header com H2 usuários, tá? Agora aqui no index a gente vai, em cima aqui do content, vamos incluir mais uma partial. Então vamos abrir e fechar a tag. Vamos pegar aqui o tracinho, include, e aqui vamos .partials/navbar.ejs. Agora vamos salvar, vamos reiniciar aqui o servidor, vamos voltar aqui, vamos salvar, e agora sim a nossa header aqui, show de bola. E galera, vamos mudar essa fonte que tá horrível, então vou aqui no Google Fonts rapidinho, e eu vou pegar uma fonte chamada Poppins, tá? E aí a gente vai clicar nela, e eu vou remover aqui o que eu já tinha adicionado, aqui vou remover tudo, beleza? A Roboto também, vou remover, ok. Agora aqui a gente vai, na Poppins vamos pegar a Regular, e vamos pegar a bold. Agora vamos clicar aqui e vamos copiar este import aqui, ó. Este import, ok. Vamos voltar lá. E agora aqui no nosso head, a gente vai colar esse import aqui. E aqui a fonte family vamos por Poppins. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? A gente basicamente cria várias partezinhas do nosso HTML e consegue injetar essas partezinhas por meio das partials, ok? Então vamos voltar aqui, recarregar, bem melhor, cara, bem melhor a fonte. A gente pode também aumentar um pouco essa width, cara, do content. Eu vou colocar a min width de 500 pixels, vou tirar essa max width aqui. Para vocês o código já vai estar arrumado, tá? Vou dar uns 600 pixels, beleza, vou salvar, reiniciar, voltar aqui. Beleza, pessoal, então olha que bacana, a gente conseguiu. Cara, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu nesse curso aqui. Você aprendeu a como usar o Node, né? Você aprendeu como ele funciona, para que ele serve. Você aprendeu a fazer uma API que retorna JSON. E agora a gente também aprendeu a como usar esse AJS, essa View Engine, para pegar dados, por exemplo, do nosso banco e injetar esses dados na nossa tela, no nosso HTML. Então, cara, espero que você tenha de verdade gostado desse curso aqui. Eu vou ficar por aqui por enquanto, tá? Mas lembra daquele compromisso que a gente fez no começo do vídeo, cara, do começo do curso aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque, cara, isso me dá muita força para continuar trazendo esse tipo de conteúdo muito bom aqui para você de forma gratuita, tá? Segue lá no meu Instagram se você quer ainda mais conteúdo. Todo dia eu tô lá nos stories respondendo dúvida. Enfim, me segue lá, vou deixar o link aqui na descrição. Você não vai se arrepender. No mais, pessoal, fico por aqui. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Todo o código, todos os links estarão aí na descrição para você acessar, beleza? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.